Uma vez, o médico da peste de nível superior que colheu inúmeras vidas. Hoje, no entanto, é ridicularizado por todos como um talento inútil. Apenas porque, com o aumento do nível de higiene humana, todos os patógenos da peste foram totalmente analisados e já não podem ser transmitidos novamente. No entanto, eu, que despertei este talento, não estou triste, mas feliz. Porque a bela da escola, que despertou um mago de controle da sequência inútil, pode perfeitamente explorar um bug com meu médico da peste. Neste momento, uma voz soou na minha mente. Tarefa de emprego da sequência. Para desencadear uma peste que poderia entrar para a história. Isso me deixou um pouco confuso. Hoje, neste ambiente de higiene, como diabos poderia desencadear uma peste? Em seguida, olhei para a bela da escola, Sumumu, que estava constantemente enxugando as lágrimas, e perguntei: qual é o seu talento inicial? Ao ouvir isso, Sumumu gaguejou. Qualquer característica de efeito de controle pode ser aprimorada, e a quantidade pode ser aumentada. Mas minha tarefa de emprego é controlar rigidamente mais de 1000 unidades. Sinto que nesta vida não conseguirei completar a tarefa, porque ela despertou como uma maga do controle. Embora consiga controlar infinitamente, mas só pode lançar magia de controle de nível 3 ou inferior. Quando ouvi que o efeito seria aprimorado, uma ideia audaciosa surgiu na minha mente. Minha habilidade é análise patológica. Analisar patógenos e poder usá-los para mim. Se eu deixar a Sumumu aumentar e depois eu analisar, repetindo várias vezes, mesmo as menores doenças podem evoluir para pragas terríveis. Pensando nisso, meu olhar para Sumumu mudou. Um olhar ardente que parecia querer devorá-la. E Sumumu, ao ver meu olhar, apressadamente colocou a mão no peito e recuou 2 etapas e meia. Ao ver isso, eu limpei a garganta levemente. Eu tenho uma ideia ousada. Se nós trabalharmos juntos adequadamente, na hora, passar algumas fases não será um problema para nós. Assim que essas palavras saíram, os olhos de Sumumu brilharam instantaneamente. Parecia que ela viu a luz da esperança. Então, eu farei o que você disser. Ao ouvir isso, eu peguei a mão de Sumumu e começamos a caminhar para fora da escola. Sumumu ficou levemente ruborizada com a mão segurando a dela de repente, mas ela não fez nenhuma resistência. 2 minutos e meio depois, eu estava segurando o sal laxante que comprei na loja de produtos veterinários e cheguei ao depósito de equipamentos da escola. Porque o diretor tem um gatinho aqui. Ele foi trazido pelo diretor de uma fase e é tão preguiçoso e comilão quanto um gato comum. Se há um ponto positivo, é que ele pode entender a linguagem humana e tem uma condição física muito forte. Devido à sua posição, todos os estudantes na escola devem chamá-lo de senhor. Nesse momento, Sumumu perguntou com dúvida: aluno Shen, você vai dar remédio ao senpai? Não. Eu só quero analisar essa habilidade de diarreia. A habilidade de diarreia afeta as unidades animais. Se a análise for bem sucedida, talvez possamos completar o ritual dentro da masmorra. Você deve aplicar o controle antes que eu faça a análise. Isso conta como envenenamento, não é? Não é um pouco ruim? Eu tenho análise patológica. Mesmo que o senpai tenha diarreia, eu também posso curá-lo. Sumumu ficou confusa com o que eu disse. Então dissolveu o sal laxante em água e deu ao senpai. Mas passaram-se mais de 20 minutos. E o senpai não teve nenhuma reação. Acontece que a dose do sal laxante estava muito baixa. Sumumu, qual é o máximo que sua habilidade de controle pode aumentar? O máximo parece ser 8 vezes. Ao ouvir isso, meu coração deu um salto. 8 vezes, né? Se eu fizer mais 3 vezes, o poder vai para 512 vezes. E 4 vezes chega a aterrorizantes 4096 vezes. É como uma vaca pequena fazendo um foguete. Isso é de fazer algo, ir para os céus. Pensando nisso, eu disse diretamente para Sumumu: podemos aumentar o controle diretamente em relação ao senpai. E o rostinho de Sumumu estava cheio de choque. Ah, aumentar ao máximo. Depois de hesitar por um momento, acabei liberando o aumento de efeito máximo em relação ao senpai. No segundo seguinte, aquele senpai que estava deitado no chão implorando por carinho, de repente deu um pulo. Então eu peguei o senpai e o coloquei na gaiola. Nesse momento, Sumumu disse um pouco preocupada: que tal trocarmos por outro animal? O senpai é tão pitiful. Aqueles que realizam grandes feitos não se prendem a detalhes. Só um laxante não vai matá-lo. Dito isso, eu então usei a análise patológica no senpai que estava correndo pela gaiola. Sofrendo, eu usei a análise patológica. Peristaltismo intestinal, por um período de tempo. Isso causará um aumento na motilidade intestinal, eliminando rapidamente o excesso de água e impurezas do corpo. Após a análise patológica, a motilidade intestinal já se tornou uma de minhas habilidades. Em seguida, ergui a mão e liberei em direção ao senpai. A digestão que foi analisada e fortalecida em 8 vezes. Shen Yao, você já aprendeu a habilidade, mas você ainda não se juntou à sequência, certo?
Neste momento, Sumumu estava muito perto. Seu rostinho quase encostado observando o sênior dentro da jaula. Eu até conseguia sentir o cheiro de leite que vinha dela. Não fique nervosa, é algo que vem com o talento. Continue apenas a usar a melhoria de controle no sênior. Sumumu hesitou um pouco, mas decidiu obedecer. Continue a liberar suas habilidades talentosas. No momento em que a melhoria foi liberada, o corpo do sênior já estava tremendo. Sua cintura levantou levemente. As patas traseiras se curvaram e o traseiro se moveu para baixo. Parecia que ele estava segurando algo grande. Sumumu, quando eu disser para liberar, você precisa ser rápida. Se conseguir acumular até 5 vezes, não há problema em curar o sênior o mais rápido possível. Sumumu acenou com a cabeça e disse ok. E então focou totalmente no sênior à sua frente. Análise patológica 64 vezes. Movimentação intestinal acelerada. Em um período muito curto, causará aceleração da movimentação intestinal. Acelera a eliminação de excesso de água e impurezas do corpo. Mumu, aumente rápido. Após a conclusão da análise patológica, eu imediatamente utilizei minha habilidade. No segundo seguinte, o senpai estava tremendo loucamente. Um cheiro estranho começou a surgir. Sumumu levantou a mão para aumentar um talento. Análise patológica 512 vezes. Movimentação intestinal em alta velocidade. Em um período muito curto, causará movimentação intestinal em alta velocidade. Eliminação rápida de excesso de água e impurezas do corpo. Controle forte de desidratação incluído. Efeito negativo de estado de fraqueza contínua. Nesse momento, o senpai na jaula começou a ter uma diarreia intensa. Sons de gatos miseráveis continuavam a vir. Análise patológica 4096 vezes. Doença intestinal epidêmica. Esta é uma doença extremamente rara e que ataca especificamente os animais. Sua origem pode ser rastreada até um sintoma extremo de diarreia. Esta praga se espalha pelo ar. Possui uma alta contagiosidade e características de rápida disseminação. Controle intenso da desidratação, por um longo período. Os animais infectados internamente não conseguem se mover. Resistência enfraquecida, todas as anomalias nos animais infectados. O estado negativo aumentará 100 vezes. Recuperação da resistência, não pode se recuperar naturalmente. Neste momento, finalmente completei a análise da praga. Mas de repente percebi que ainda não havia uma sequência de trabalho. Portanto, atualmente não há nenhum método de tratamento. Se esta praga se espalhar, com certeza será registrada na história. Mas eu também serei rotulado como uma pessoa perigosa por causa disso. E neste momento, o senpai estava fraco, deitado no chão. Seu corpo inteiro já estava à beira da desidratação. Ao ver essa cena, Sumumu disse preocupada. O senpai está bem? Shen Yao, você não vai ajudar a tratar o senpai? Quando eu mudar de classe, eu vou curar. Mas agora eu ainda não mudei de classe. Após ouvir isso, Sumumu me encarou por um bom tempo. Aqueles olhinhos pareciam estar bravos. Antes, eu tinha prometido que iria curar o senpai. Após repetidos reforços, eu obtive uma habilidade muito absurda. Com essa habilidade e o seu talento, podemos usar alguns pequenos dungeons para completar nosso ritual. No entanto, Sumumu não disse nada. Afinal, eu nunca ouvi sobre duas pessoas sem uma classe atacando uma dungeon. O seu ritual é um controle forçado de 1000 unidades. O que eu preciso é espalhar uma praga. Precisamos entrar na dungeon rapidamente para completar o ritual, para que eu possa voltar e curar o senpai corretamente. Neste momento, o olhar de Sumumu amoleceu. Não me engane mais. Você acabou de mentir para mim que poderia curar o senpai. Eu realmente posso curar. Apenas não estou na classe ainda. Com toda essa conversa, Sumumu só pôde escolher acreditar. Então, nós dois vamos entrar na dungeon. E ainda não estou em um cargo. Não é exagero? Não, aqueles dungeons para novatos que já foram completadas são fáceis. Ok, tudo bem. Sumumu estava tão confusa que parecia estar em choque. Quase tudo que eu dizia, ela ouvia. Existem duas maneiras de entrar na dungeon. No caso de haver menos de 3 pessoas, podes entrar na dungeon diretamente com um cartão de despertar. E para equipes maiores que 3 pessoas, é necessário usar dispositivos especiais na cidade para entrar na dungeon. Neste momento, Sumumu tirou o cartão de despertar e me entregou. Qual dungeon devemos escolher? Eu coloquei meu cartão de despertar sobre o dela. Então, as informações de cada um apareceram nos cartões. Isso é o que completa a equipe. Eu só vou escolher um aleatoriamente. Vamos completar o ritual o mais rápido possível. De qualquer forma, podemos sair de dungeons que já completamos a qualquer momento. Neste momento, meu olhar parou no inferno. A dungeon de orcs novatos de dificuldade. A dificuldade alta pode permitir que alguns registros ocultos sejam desbloqueados. E os monstros lá dentro são todos da classe das bestas. As habilidades recém-desbloqueadas correspondem perfeitamente. Na próxima segunda, eu e Sumumu à nossa frente. Apareceu uma caixa de diálogo.
Um herói de outro mundo que ainda não se alistou. Vocês escolheram enfrentar com corpos mortais o raid em dificuldade infernal da Guerra Antiga. Os requisitos para o raid oculto foram ativados. A dificuldade do raid foi elevada ao nível SS infernal. Mas não é possível sair do raid ativamente. O nome do raid é Os Orcs Nunca Serão Escravizados. Neste momento, meu coração não esperava ativar uma condição especial para obter um raid oculto. Essa rodada está garantida. E Sumumu estava com uma expressão de interrogação. Não disseram que o raid simples seria um ritual? Shen Yao, você me enganou de novo. Mas do outro lado, na maior guilda de profissionais da cidade de Jianbei, recebeu de repente uma notificação de que um oculto. 3 raids foram abertos. O presidente, o raid oculto foi ativado. A lista de pessoas que ativaram é Shen Yao e Sumumu. Mas quando viu o nome Sumumu, o monitor de repente teve uma ideia. Não é a filha do presidente? No segundo seguinte, Su Yuntian correu apressadamente. Presidente, sua filha acionou um dandy escondido com um garoto. Muito bem, mesmo que não consigamos passar pelo dandy escondido. Assim que o dungeon terminar, as condições para abrir aparecerão. Podemos então organizar alguém para tentar completá-lo. Neste momento, Su Yuntian estava muito feliz. Apenas depois de um tempo, parece que ele percebeu algo. O sorriso dele congelou instantaneamente. Espere, o que você disse? Minha filha com um garoto? Um dungeon de nível infernal? Ou um nível oculto ainda mais alto? E dentro do dungeon, Sumumu começou a ficar nervosa. Sua mão instintivamente agarrou minha manga. O que está acontecendo? Você está me enganando de novo? Você não disse que o dungeon normal teria uma cerimônia? Mas eu não respondi, apenas mudei de assunto e perguntei. Você viu se o progresso da sua cerimônia está mudando? Originalmente prestes a ficar brava, Sumumu olhou para baixo e percebeu que precisava controlar rigidamente o número de 1000 unidades. E, nesse momento, o crescimento começou a explodir em uma progressão escalonada. No segundo seguinte, uma luz dourada púrpura irrompeu do corpo de Sumumu. Ela realmente teve sucesso. O ritual foi concluído. Eu fui empossada. Nesse momento, Sumumu estava quase pulando de alegria. E estava sorrindo extremamente feliz. Não esperava que a taxa de disseminação dessa peste intestinal fosse tão rápida. O completamento do ritual de Sumumu significa que a peste já começou a se espalhar. Em pouco tempo, eu também poderei ser empossada. Como médico da peste, sequência 001. Mas eu realmente espero que eu possa ser empossada na sequência após passar pelo capítulo. Assim terei tempo suficiente para limpar a bagunça, já que agora Sumumu completou o ritual de posse. Então, a passagem deste capítulo deve seguir com ela como núcleo. Depois da sequência de posse, você deve ser capaz de... Agora que você viu seu painel, certo? Falei-me sobre os feitiços que você pode usar agora. Sumumu acenou com a cabeça, animada. Então, começou a verificar o painel. Raios cercando. Vinha envenenada se enrolando. Paralisação e hipnose. Muito bom. Você começa com 4 habilidades de controle negativo. A seguir, vamos ver os efeitos práticos dessas habilidades. Desde o início, eu não concordo com a sequência 35. Mágico de controle é uma sequência inútil, desde que as habilidades de controle sejam combinadas com outras coisas. É possível criar um efeito explosivo. Aqueles times que só empurram não têm ideia do quão valioso é um mágico de controle. No segundo seguinte, eu disse a Sumumu. Vamos até lá, tem um coelho explosivo para testarmos. O coelho explosivo parece um coelho normal, mas, ao se enfurecer, ele tem uma certa chance de explodir. Como eu deveria liberar a habilidade? A primeira vez que Sumumu enfrenta monstros, ela fica nervosa. Por um momento, todo o aprendizado da aula, todo o conhecimento foi jogado para trás da mente. E eu, nesse momento, me aproximei e segurei suavemente a mãozinha macia de Sumumu, com o olhar atento, focando na presa. Na minha mente, eu recitei a habilidade, esperando a confirmação. Você está prestando atenção? Ah, eu estou ouvindo. Focando, recitei para liberar. Sumumu repetiu rapidamente o que eu tinha acabado de dizer. Nesse momento, o coelho explosivo lançou um olhar avermelhado. Suas patas correram descontroladamente em direção a Sumumu. Embora os dedos de Sumumu estivessem tremendo de nervosismo, ela ainda conseguiu liberar a habilidade com sucesso. Um raio de luz negra e roxa disparou da ponta dos dedos dela. Ele voou rapidamente em direção ao coelho explosivo que avançava. No segundo seguinte, as patas do coelho explosivo pararam abruptamente. Um rosto de impacto fez uma marca profunda no chão. Sumumu olhou para o coelho explosivo que já estava sob o efeito da paralisia. Eu não tenho magia ofensiva. Precisamos matar este coelho explosivo manualmente? Você pode usar a vagem tóxica e cercar com relâmpagos. É só continuar liberando veneno e clicando. No entanto, ao ouvir isso, Sumumu revirou os olhos para mim. O dano desses 2 habilidades é de 1 ponto, forçando a interrupção.
A quantidade de sangue de um coelho explosivo é de 1000 pontos. Até quando vamos ficar nesse desgaste gradual? Nesse momento, o humor de Sumumu começou a cair. Meus poderes são realmente tão inúteis? Apenas controle, sem dano. Eu sou realmente tão inútil? Nesse momento, eu afaguei a cabecinha de Sumumu. Nem todo poder tem suas próprias características. A característica do controle é que ele força o aparecimento de um ponto de dano. E essa habilidade é uma que você lançou. Esses 2 pontos são suficientes para esmagar outros magos. Em seguida, eu me inclinei em direção à explosão. O coelho liberou a praga intestinal. No próximo segundo, o coelho começou a se contorcer rapidamente. O corpo, que ainda estava paralisado, até contraiu a barriga. Nesse momento, eu disse a Sumumu: agora, use o círculo elétrico e veja. E Sumumu obedientemente usou um círculo elétrico. O círculo misturado com eletricidade esmagou o coelho explosivo em pó. E nos olhos de Sumumu, originalmente, deveria ser um ponto de dano forçado. No entanto, o que apareceu foi um aviso de dano de 9.999. Ao ver esse resultado, não fiquei surpreso, porque a praga trazia efeitos negativos por si só. E Sumumu tinha o talento de aumento de controle. E os efeitos negativos pertencem exatamente a uma classe de controle. Um efeito de aumento de 4.096 vezes. Além disso, o aumento do efeito negativo da praga intestinal é 100 vezes maior, mesmo que a habilidade tivesse apenas um ponto de dano forçado. Sob essa multiplicação, o dano é aterrorizante. Incríveis 409.600 de dano. Geralmente, as criaturas selvagens não conseguem suportar um ataque instantâneo. No entanto, Sumumu ainda estava com uma expressão confusa. Como isso foi feito? Em seguida, eu expliquei a análise anterior para Sumumu. No entanto, essa sequência de números confundiu ainda mais Sumumu. Observando a praga que já começava a se espalhar ao nosso redor, eu sorri levemente. A vantagem dessa praga é que ela só afeta animais. Sumumu e eu não seremos afetados de forma alguma. Vamos, com você causando esse dano explosivo. Este desafio em dificuldade infernal não é um massacre absoluto. Em seguida, nós dois continuamos a explorar essa área. Enquanto passávamos, matamos 3 coelhos explosivos. E após experimentar 9.999 de dano explosivo, o rostinho de Sumumu ficou vermelho de emoção por um momento. Por que um valor de dano desse nível? Mesmo os magos da sequência focados em dano explosivo não conseguem. Neste momento, Sumumu já entendia que a única sequência em que ela estava empregada não era tão inútil como o professor Lee havia dito. Pelo contrário, com a minha ajuda, ela poderia causar um dano explosivo aterrorizante. Ela até poderia superar algumas magias de nível 6 ou superior. A sequência ainda depende da pessoa. O professor Lee também não entende tudo. Qualquer sequência tem potencial para desenvolvimento. Venha, leia comigo. Sumumu parou e perguntou com dúvida: o que devemos ler? 30 anos a leste, 30 anos a oeste. Não menospreze a pobre jovem. Lembre-se de dizer essa frase ao professor Lee depois. Embora isso não seja muito bom. Mas o que você disse, eu vou ouvir e tentar. Shen Yao, você é realmente incrível. Como você entende tanto? Neste momento, eu me aproximei intencionalmente do rosto da Sumumu. Preste atenção e anote durante a aula. Para qualquer coisa, é necessário ter seu próprio pensamento. Em seguida, eu estendi o dedo indicador da minha mão direita. Curvei e toquei levemente a minha têmpora. Após ouvir isso, Sumumu percebeu de repente e disse para si mesma: oh, então eu realmente tenho meu próprio pensamento. Você não precisa pensar mais sobre isso. Apenas ouça o que eu digo. Que tal fazermos uma aposta? Sumumu disse com interesse. Aposta em quê? Se eu conseguir passar por esse nível desta vez. Se você passar, você se torna minha namorada, tudo bem? Eu fiquei olhando para Sumumu, que parecia um pouco boba, por um tempo. Bonita, gentil e fácil de enganar. Pessoa boba e obediente, dá mais pontos. Além do mais, nossos talentos podem se complementar. Se ela pode ou não fazer seu trabalho como médica de peste brilhar, só depende dela. Portanto, é preciso ser ousado e convencê-la a se tornar minha esposa. E ao ouvir essa aposta, o coração de Sumumu acelerou instantaneamente. Então ela se virou, acelerei o passo e fui à frente. Ela não me respondeu. Eu também apenas a segui em silêncio, pensando: esta garota não recusar já é meio caminho andado para o sucesso. Neste momento, embora estivéssemos em uma masmorra de nível infernal escondido, mas atualmente, com a estratégia em que Sumumu se encaixa, quase podemos avançar sem dificuldades. No entanto, quanto mais avançávamos, o cheiro estranho que nos atingia ficava cada vez mais forte. Em breve, uma vasta planície apareceu à nossa frente. Ao olhar à frente, havia uma assembleia impressionante. Um exército de orcs, denso e numeroso. Esses orcs tinham músculos verdes por todo o corpo. Eles seguravam enormes armas de ferro e gritavam incessantemente. Seus passos faziam o chão tremer sem parar. Como uma maré,
eles se aproximavam do centro. Ao ver esta cena, a confiança que Sumumu havia recém-construído desapareceu instantaneamente. Ao olhar ao redor, havia até 10.000 guerreiros Ox. E nossa posição estava exatamente no centro dos 3 grupos de Ox. Aqui tem monstros demais. Que tal nos escondermos até o fim do dungeon? Esse tipo de dungeon não é algo que possamos vencer. No segundo seguinte, eu estendi meu indicador e dei um leve toque na cabecinha de Sumumu. O que você está dizendo? Palavras desanimadoras. Eu já disse que você só precisa me seguir. Eu sou responsável por GAGA, então você só precisa se preocupar com o quê? Matar de qualquer jeito. Matar sem pensar. Sumumu respondeu um pouco incerta. É por isso que você não estudou direito nas aulas. Esta dungeon foi concluída há 40 anos. Mesmo a dungeon do inferno escondida. A história de fundo ainda permanece a mesma. Esta é uma guerra entre tribos orcs. Após o término da guerra entre os 3, eles aparecerão como mestre final. Assim, liderou a revitalização dos orcs. Pode-se dizer que é uma luta mista. E Sumumu esfrega a testa. Olhando para o exército de orcs se aproximando, ainda se sentia um pouco hesitante. Ao ver seu estado, eu a acalmei suavemente. Vamos deixar esse grupo de orcs se agitar um pouco mais. Nesse meio tempo, uma peste azul se misturou ao ar e se espalhou a uma velocidade extremamente aterrorizante. Alguns minutos depois, estendi o indicador na direção da frente e disse a Sumumu: controle bem sua força mental. Naquela direção, basta usar as vinhas venenosas de maior alcance para controlar. No entanto, nesse momento, o exército de orcs à esquerda. De repente, a marcha desacelerou. O orc na frente do grupo de repente começou a segurar a barriga e emitiu um rugido baixo. E os orcs que vinham atrás não estavam preparados. Colidiram diretamente com ele. Aquela praga invisível entra em efeito neste momento. Todos os orcs começam a emitir gritos de desespero. Nesse meio tempo, Sumumu usa cipós venenosos para se enrolar. No segundo seguinte, o chão à frente começa a se contorcer. Incontáveis cipós verdes cheios de espinhos se enrolam nos pés dos orcs. Um valor de dano de 99.999 aparece imediatamente diante dos olhos de Sumumu. E os corpos dos orcs que foram tocados pelos cipós venenosos rapidamente secam. Finalmente, se transformam em ossos secos. Por fim, eles acabam como ossos brancos. Também é nesse momento que raios de luz branca começam a brilhar no corpo de Sumumu, observando a cena de massacre diante de seus olhos. As pupilas de Sumumu, atônitas, começam a se contrair. Estou no nível 3, estou no nível 3. Um indivíduo normal pode subir para o nível 10 em um mês. Hoje, não é um problema acumular experiência e subir para o nível 10. Neste momento, eu ainda não completei o ritual. E além disso, eu não me importo muito com essa experiência. Porque Sumumu é um grande tesouro, capaz de aumentar qualquer patologia básica com o talento da peste. Portanto, melhorar seu poder ajuda muito. E essa habilidade não terá ninguém mais. Então, enganar essa garotinha para se tornar minha esposa é muito necessário. Continue usando, não se preocupe com o resto. Se houver tempo, também jogue 2 vinhas tóxicas para controlar os lados. Ao ouvir isso, Sumumu acenou com a cabeça. Em seguida, as habilidades começaram a ser lançadas sem custo. E neste momento, eu olhei para o céu e murmurei preocupado. Do lado de fora, meu ritual deve estar metade concluído, certo? Como eu havia imaginado. Neste momento, algo está acontecendo em Jianbei. Uma peste que é suficiente para ser registrada na história. Embora não seja tão perigosa, mas é suficiente para deixar as pessoas desesperadas. Esta é a peste intestinal que espalhei. No início, era apenas uma loja de animais ao redor da escola. Especialmente a maior loja de animais de Jianbei era particularmente terrível. Todos os animais começaram a gritar estridentemente, e acompanhados de sintomas de desidratação. Por um momento, deixou aqueles que originalmente compravam animais, com uma sombra pela vida toda. Um odor fétido misturado com danos esparramados. Ninguém pôde sair em segurança. E no elevador, um menino pequeno segurava uma USC. De repente, a USC se curvou e agachou. Seu corpo tremia incessantemente. Ao ver essa cena, o menino imediatamente puxou a guia e disse: Mimi, aguente firme, já estamos quase no primeiro andar. Mas essa puxada fez com que a USC tremesse ainda mais. No segundo seguinte, a USC deitou-se no elevador e começou a esguichar sujeira incessantemente. Por um momento, o menino ficou tão assustado que começou a gritar desesperadamente, apertando rapidamente o botão de abertura do elevador. Mas neste pequeno espaço do elevador, o menino não tinha como se esquivar daquela explosão. Não puxe mais, Mimi. Estou com medo, por favor. A mesma coisa se espalhava a partir do centro da escola secundária de Jianbei, com uma velocidade extremamente aterrorizante. O céu estava repleto de bandos de pássaros que bloqueavam a luz do sol, gritando como se fosse o fim do mundo. Ao mesmo tempo, todos os
Animais da cidade de Jianbei começaram a uivar para o céu, como se algum desastre natural terrível estivesse prestes a acontecer. E no prédio mais alto de Jianbei, estava de pé um homem de meia-idade vestido de terno. Seu rosto estava sombrio enquanto olhava para o céu negro. A investigação foi concluída? É um terremoto ou um monstro do mundo virtual veio para a realidade? Ou será que pessoas de outros países estão aprontando alguma coisa? O relatório não parece um desastre natural. Essa situação é muito estranha. Não há nenhuma anomalia no mundo virtual. O grupo mais recente de também não encontrou indícios de monstros vindo para a realidade. Não é uma calamidade natural, mas sim uma tragédia provocada pelo homem. Quem poderia causar essa cena? Não pode ser alguém de alta posição, certo? Continue a procurar uma explicação para isso. Quem diria que neste momento uma bomba de fezes de pássaro explodiria no vidro na frente daquele homem, apresentando uma forma de respingos? Em seguida, mais e mais fezes de pássaros começaram a cair do céu. Por um momento, uma chuva aterrorizante de fezes caiu sobre a cidade de Jianbei. Ao olhar a cena diante de seus olhos, o rosto do homem de meia-idade escureceu. O que está acontecendo aqui? O homem observava o vidro à sua frente sendo coberto lentamente de branco. Mas os pedestres na rua e os veículos ao ar livre não tiveram a mesma sorte. Enquanto isso, todos os altos executivos da cidade de Jianbei se reuniram. Neste momento, o diretor Lu da escola Jianbei estava com um olhar hesitante. Os dedos apoiados na mesa se levantaram levemente e depois foram lentamente colocados de volta. Depois de hesitar por um momento, ele decidiu permanecer em silêncio. Porque hoje é o dia da cerimônia de despertar da escola. Justamente surgiram duas sequências de nível único. Um deles ainda é o caminho do médico. O médico da praga da sequência 001. Talvez realmente seja uma calamidade causada pelo homem. E dentro da cópia, devido à rapidez de propagação da praga, milhares de tropas orcs começaram a gritar em dor. Neste momento, as tropas orcs de todas as três facções ficaram totalmente paralisadas. O som de água e sopa ecoou por toda a cópia. Também foi carregado um forte odor desagradável. Os orcs não são muito limpos. É normal ter um pouco de mau cheiro. Neste momento, Sumumu franziu um pouco as sobrancelhas. Embora seu rosto pequeno estivesse um pouco desapontado, mas ela continuou a usar as vinhas tóxicas para controlar o spawn. Mas devido à intensidade do spawn, os líderes das três facções orcs já tinham notado nós no centro. Foi também nesse momento. Os três líderes orcs também sentiram uma anomalia em seus corpos. O sacrifício é um sacrifício humano. No segundo seguinte, os três líderes orcs rugiram em uníssono. O corpo explodiu em uma onda de luz vermelha. Isso é a fúria da besta. Caramba, a raiva está nas alturas. Olhando para três luzes vermelhas se aproximando de três direções, minha testa imediatamente se franziu. Não esperava que os três líderes orcs, de fato, estivessem em um estado de rápida movimentação intestinal. Ainda assim, forçando o corpo a se manter preso. E aquelas criaturas que podem ser imunes a habilidades ou atributos de praga, são o nosso único ponto difícil agora. A habilidade de controle que Sumumu lançou não teve efeito sobre os orcs em fúria, que são completamente imunes ao controle. Este dungeon infernal escondido não é tão simples, de fato. Ao ver que o dano da explosão não foi causado nos líderes orcs, Sumumu rapidamente se virou e disse para mim, aflita: Shen Yao, corre! Um orc de nível líder está vindo em nossa direção. Surpreendentemente, neste momento, eu sorri calmamente. Eu tenho um plano. Me abrace forte. Após ouvir isso, a mente de Sumumu travou por um segundo. Ela ficou parada, sem reação. Mas, no fim, ela ainda seguiu meu conselho. Em seguida, como um polvo, todo o seu corpo ficou pendurado em mim. Nesse momento, eu realmente queria fazer uma reclamação. Quem é que abraça assim? Especialmente com as pernas entrelaçadas na minha cintura. Mas eu estava prestes a dizer algo. O cheiro delicioso me fez engolir as palavras que estavam na ponta da língua. No segundo seguinte, uma luz dourada irrompeu de meu corpo. Nesse momento, a tarefa da minha sequência de emprego estava exatamente concluída. Isso é suficiente para indicar que uma peste, digna de entrar para a história, já foi desencadeada no exterior. Médico da sequência 001, médico da peste, empossado. Eu apenas dei uma olhada em meu talento e entendi por que o médico da peste é a versão toda a época passada. Neste momento, eu adquiri 4 habilidades. As opções são a vestimenta da peste e a cura reversa. Extração de poções misteriosas da peste. Habilidade ativa, vestimenta da peste. Trocar para o médico da peste medieval. O traje se esconde na peste, vestindo um pesado manto negro, usando uma máscara de bico de pássaro. O local da peste é a posição do médico da peste. Habilidade ativa, cura reversa. Todas as patologias da peste que já foram analisadas. É possível realizar a cura reversa consumindo grande quantidade de mana. Habilidade passiva, extração da peste. A cada peste dominada,
É possível obter um aumento em todos os atributos ou um método especial. Habilidade passiva, poção misteriosa. Alquimia Max, Mistério Max. É possível combinar a peste para criar poções misteriosas especiais. No próximo segundo, levantei a mão para passar pelo meu rosto. Logo depois, a peste no ar ao redor se tornou substancial. De repente, se condensou sobre o meu corpo. Em seguida, minhas roupas foram trocadas para a vestimenta de um médico da peste medieval. Com a mão esquerda, abracei a cintura de Sumumu e a puxei para perto de mim. Com a mão direita, agitei a capa negra atrás de mim, para cobrir Sumumu, que estava em meus braços. No entanto, nesse momento, 3 líderes orcs já estavam correndo em nossa direção, com seus machados levantados ao alto. Mas, quando aqueles machados tocaram meu corpo, eu instantaneamente me transformei em fumaça negra, fundindo-me pouco a pouco na peste. Ao ver essa cena, os 3 líderes orcs rugiram de raiva. Malditos sacerdotes humanos! Em meio a uma série de gritos, eu já havia levado Sumumu a 1000 metros de distância, observando de longe os 3 líderes orcs. A vestimenta da peste me permite aparecer em qualquer lugar dentro da peste, dentro da área da peste. Sob esta habilidade, eu posso considerar a análise de uma peste sem qualquer efeito, mas uma peste com taxa de disseminação máxima. Assim, posso me mover livremente dentro da peste. Ao ver que não havia movimento ao redor, Sumumu abriu um olho discretamente e olhou ao redor. Erguendo a cabecinha, ela falou em um tom muito baixo. Nós sobrevivemos? Ao ouvir isso, eu lancei um olhar reprobatório para Sumumu. E você, o que acha? Então, você pode me soltar? Ela me observou com minha vestimenta de médico da peste medieval. A fantasia do médico da peste. No fundo, pensei que era muito legal. Em seguida, eu soltei a mão e deixei Sumumu descer. Olhando para o longe, onde um chefe orc estava enfurecido, eu disse: esses 3 orcs de nível chefe são um grande problema. Eles não são afetados por controle. No instante seguinte, eu estendi a mão esquerda e apertei levemente. A peste ao redor instantaneamente se transformou em cura. As partículas se fundem ao corpo dela, enquanto o cansaço se dissipa. A magia quase esgotada também se recupera instantaneamente. O tratamento reverso para a doença da praga é a remoção de estados negativos, e recupera uma grande quantidade de magia e energia. Ao mesmo tempo, a duração restaura um pouco de sangue. Atualmente, isso pode ser considerado um método de cura próprio. Cada praga corresponde a um método de tratamento diferente. Quanto mais aterrorizante for a praga, maior será o dano do tratamento reverso. Caso contrário, como médico, não ter uma única habilidade de cura é realmente difícil de suportar. De certa forma, a doença da praga é também uma doença bastante poderosa. E agora, o que fazer? Minha habilidade não seria totalmente inútil? Não se preocupe. Quando aqueles 3 líderes orcs se libertaram do controle, era óbvio que eles haviam ativado habilidades. Habilidades têm tempo de recarga. É apenas uma masmorra de nível básico. Um corpo totalmente imune a controle deve não existir. Mas agora precisamos de uma forma de lidar com a imunidade. Uma maneira de controlar estados negativos. O elixir misterioso das habilidades profissionais neste momento tornou-se minha primeira escolha. Mas agora precisamos passar rapidamente pela masmorra. Se a peste externa não for removida a tempo, temo que se tornará um desastre irrevogável. Afinal, a área de cura reversa está relacionada ao consumo de mana. No segundo seguinte, comecei a extrair a peste do ar ao meu redor. Extraí a peste intestinal, aumentando todos os atributos em 10 pontos. Embora a peste já tenha se espalhado, os orcs apenas perderam a capacidade de ação. Não houve desidratação completa. Sua constituição poderosa compensou alguns dos efeitos negativos da peste intestinal. E como um veterano da família felina, não consegui suportar o 5º aumento de talento de Sumumu. Eu já consigo imaginar um aumento de 32.768 vezes. O terror do crescimento do coeficiente. E o chefe orc apenas é imune ao controle. A habilidade não pode estar sempre ativada. O estado de praga ainda está sobre ele. Então eu disse a Sumumu: abracei-me. Eu vou te levar até um dos chefes orcs. Assim que chegarmos, use seu talento imediatamente. Veja se há algum efeito especial. Sob o efeito da vestimenta da praga, eu quase posso me teletransportar livremente para onde a praga está. Em apenas um instante, nós aparecemos atrás de um dos chefes orcs. O chefe orc, que sentiu algo estranho, também se virou imediatamente. Levantou a mão e brandiu o machado cheio de poder. Enquanto isso, Sumumu imediatamente aplicou o talento sobre ele. Para minha surpresa, os movimentos desse chefe orc começaram a ficar rígidos. No segundo seguinte, sua carne começou a se dissolver a uma velocidade aterrorizante. Era como estar dentro de um forno a 1000 graus. Em um instante, drenou a vida do chefe orc. A velocidade de derretimento era tão rápida que minha patologia não conseguiu completar a análise.
Em seguida, com este chefe Or como centro, surgiu um vento vermelho e fétido. Neste momento, ainda subestimei o aumento de 32.768 vezes. Isso provavelmente já ultrapassou muitos limites da praga. Quando a praga se espalhou instantaneamente, milhares de orcs ao redor se transformaram instantaneamente em sangue. Grandes extensões de grama começaram a murchar. Uma onda aterrorizante de cheiro de morte veio em minha direção. Após a interrupção da análise patológica, a luz pulsante em mim e em Sumumu começou a brilhar freneticamente. Após algumas tentativas, alcancei diretamente o nível 10. Após o nível 4, a experiência quase multiplicou por 10. Se não houvesse aqui milhares de orcs, provavelmente não teria chegado ao nível 10 tão rapidamente. Mas eu não tinha tempo para me preocupar com a mudança no meu corpo. Imediatamente abracei Sumumu e a protegi com meu manto. Concluímos a masmorra de nível S. Concluí o feito especial do açougueiro na masmorra. Açougueiro, complete a masmorra dentro de um dia. E complete a masmorra sem que haja um único monstro vivo antes da conclusão. No segundo seguinte, saímos da masmorra e voltamos ao mundo real. No primeiro momento, não fui verificar as recompensas que obtivemos. Mas imediatamente usei a cura reversa em Sumumu e em mim mesmo, com medo de levar a terrível praga que estava em mim para o mundo real. Em seguida, desviei a indumentária da praga. As vestes de médico da praga se transformaram em uma névoa negra e se dissiparam. Em seguida, agarrei o ombro de Sumumu e examinei cuidadosamente seu estado. Sumumu, você está bem? Você está sentindo algo estranho? O rosto de Sumumu estava um pouco ruborizado. Essa aparência de preocupação tensa fez seu coração acelerar gradualmente. Não há nada de anormal. Neste momento, ela ainda estava confusa. Como de repente uma rajada de vento vermelho e então finalizamos. O que aconteceu há pouco? Por que conseguimos passar de repente? Ao ouvir isso, meu rosto se tornou sério. Ninguém pode mencionar isso novamente. Se alguém perguntar como passamos pelo desafio, deixe que eu responda. Você fique em silêncio. Sumumu acenou com a cabeça obedientemente. No momento dentro do desafio, Mumu sentiu que ia morrer. Foi porque estava sendo abraçada por Shin Yao, que a puxou para fora daquela sensação. Neste momento, eu já entendi o fator de 32.768 vezes. E o medo do crescimento exponencial. A praga, ao subir um nível, já é uma existência devastadora. 4 vezes, Sumumu usou o limite de seu talento. Se continuarmos, o fator será devastador. Desta vez, ainda bem que a praga mutante não teve como alvo as pessoas. Se houvesse qualquer indício de que a mutação visasse as pessoas, eu definitivamente não conseguiria sair vivo. Embora eu tivesse suspeitado que, sob os talentos de Sumumu, poderia ocorrer uma fissão, mas não esperava que pudesse gerar uma fissão nuclear. O líder Oak morreu instantaneamente. A vários quilômetros de distância, todos os orcs foram exterminados. A velocidade de propagação e a taxa de mortalidade estavam no máximo. A morte era comparável ao lançamento de uma bomba nuclear. Nesse momento, fiquei um pouco aliviado por, na época, ter usado no Senpai apenas 4 vezes o aumento de talento. Na 5ª vez, por consciência, não deixei Sumumu continuar. Se tivesse continuado, toda a cidade de Jianbei provavelmente teria caído em um desastre. No próximo segundo, eu de repente acordei. Eu parecia ter completado uma praga histórica. Então, imediatamente peguei meu celular para verificar as últimas notícias. Havia postagens sobre a praga animal em Jianbei, direto 99. Eu respirei fundo. De fato, era uma praga histórica. Embora o impacto seja grande, mas ainda não chegou ao ponto de insanidade. Ainda há espaço para a recuperação. Eu rezo para que a magia atual seja suficiente para usar a cura reversa. O tempo que levei para passar sozinho foi muito curto. O alcance do impacto não deve ir muito além. É sério, Shen Lian. Quando saímos para a masmorra, parecia que havia uma praga do lado de fora. Todos os animais estão com diarreia. Mas Sumumu, ao dizer as últimas 3 palavras, parece que pensou em algo e virou a cabeça de repente. Em seguida, ela estreitou os olhos e me encarou. Então foi você quem fez isso. Eu ri de forma maliciosa. Não sou eu, somos nós. Somos um grupo. Ao ouvir isso, Sumumu imediatamente ficou ansiosa. Ao ouvir isso, Sumumu imediatamente ficou ansiosa. Não somos, não. Eu não tenho. Não o quê? Não tenho o quê? Você acumula bufos e eu os libero. O mérito é 50-50. Já disse que eu grito e você mata de forma perfeita em conjunto. Você ainda está brincando? E agora, o que fazer? A situação lá fora está uma bagunça. Não entre em pânico, eu vou limpar a bagunça primeiro. Então, sem alternativas, levantei a mão e liberei a cura reversa. No segundo seguinte, toda a cidade de Jianbei foi envolvida por uma luz verde aterradora. O mais óbvio era o veterano deitado no chão. Sob a luz verde, seu corpo se recuperou rapidamente.
exceto por ter perdido bastante peso e emagrecido. O resto não era muito diferente do que eu tinha visto antes. Nesse momento, as partículas de luz verde flutuavam por toda a rua, de modo que toda a cidade de Janbei começou a agitar-se novamente. Neste momento, a alta administração de Janbei já havia convidado mais de 100. O sacerdote da Ordem 0354 dos médicos. E o sacerdote possui habilidades de dispersão em área. Estava prestes a atacar toda a cidade de Janbei. Uma erradicação abrangente da praga. Não esperava que tivesse se reunido tão rapidamente. Aquela luz verde brilhante se espalhou por toda a cidade de Janbei. Esta técnica de cura de alto nível cobriu quase toda a cidade. Neste momento, surpreendeu centenas. O sacerdote da sequência 0354 também fez com que suas mãos levantadas ficassem paralisadas no ar. Você me olha, eu olho para você. Por fim, todos olharam para as figuras importantes da cidade de Janbei. Como pode haver uma técnica de cura com tão grande alcance? Será que algum médico de um dos 10 primeiros de alta sequência está agindo? O diretor Lu, que estava de pé ao lado, lançou um olhar para a luz curativa ao redor. Levantou a mão, sentindo a cura verde. As partículas de luz entraram em seu corpo. Recuperação de energia, recuperação de poder mágico, eliminação da fadiga, efeitos de cura múltiplos. E a praga que se espalhava pela cidade parece ter desaparecido. Na minha escola, há apenas um caminho para um médico desperto. Estudante do médico da peste da sequência 001. Além disso, um feitiço de cura de grande alcance para dispersar a peste. Todas as conexões se juntaram. O diretor Lu deve ter pensado em algo. Neste momento, ele falou em voz alta para os outros. Os altos escalões de Janbei sugeriram ser capaz de intervir e resolver essa crise. Isso também nos dá um certo alívio. E aquele que foi escolhido durante nossa convocação interveio quando havia tantos pastores. Já significava que ele queria simplificar este incidente. Agora, não houve danos na cidade. Eu acho que a limpeza da cidade é o mais importante. A equipe de pastores ainda é útil. Eles podem limpar os efeitos da proliferação trazidos pelos dejetos. Além disso, sobre os disseminadores da peste, eu proponho investigar com um alto prêmio por informações. Vamos encerrar o arquivo deste incidente. O diretor Lu está certo. Eu, Su, concordo. Neste momento, Su Yuntian também concordou plenamente. Ele acabou de receber notícias de que sua filha já completou a masmorra oculta. Então ele não tem tempo para ficar aqui. Centenas de padres estão com caras de dor, se olhando. Se havia alguém de alta classificação, não mencionou antes. Tantas pessoas se tornaram palhaços. Su Yuntian cumprimenta o diretor Lu. Diretor Lu, para onde você está indo? Estou planejando voltar para a primeira escola. Que coincidência, vamos juntos então. Minha filha ainda está na primeira escola? Vou para casa, estou indo buscá-la. O diretor Lu levantou a sobrancelha e riu, dizendo: não é a caminho, estou mais apressado. Também estou apressado, vamos juntos. Seria mais conveniente lidar com algumas coisas. O olhar entre os dois velhos raposos mudou. Certo, se o presidente Su quer ir junto, então vamos juntos. E do outro lado, dentro da escola. Depois de liberar o tratamento de reversão, só sinto dor de cabeça. Todo o meu poder mágico também foi completamente esvaziado. Foi nesse momento que uma onda de impacto veio da minha lombar. Ao me virar, vi que era o veterano que já estava curado me dando um chute. Depois de rosnar para mim, ele saiu irritado. Esse chute me fez, que já estava fraco, cair diretamente nos braços de Sumumu. Sumumu olhou para baixo, piscando e me observando, com um rosto pálido. Com um pouco de preocupação, ela disse: Shen Yao, o que aconteceu com você? Minha mana se esgotou. Apenas preciso descansar um pouco. Dê uma olhada nas recompensas desta vez da masmorra. Conteme sobre isso. Título de bom açougueiro, que pode ser obtido permanentemente ao eliminar unidades. Atributos totais de 1 ponto, com um máximo de 10 pontos. Depois de falar, Sumumu começou a me sacudir animadamente enquanto eu estava deitado. Shen Yao, só esse título. Já vale, no mínimo, mais de 1 milhão. Tia, para de balançar. Estou tonto. Meu nível chegou ao 10. Ao mesmo tempo, também ganhei uma pulseira. A velocidade de recuperação de mana aumenta 1 ponto por minuto. A mana básica aumenta em 5 pontos. Equipamentos desse tipo são muito raros. A chance de conseguir equipamentos ao completar uma masmorra é muito baixa. Equipamentos que aumentam atributos básicos já são caríssimos. E isso sem contar que ainda possuem habilidades. Eu murmurei. Isso vale uma boa quantia. Ah, você está com falta de mana. Este equipamento é perfeito para você. Sumumu, ao ver o bracelete que ganhou, na primeira oportunidade, o pegou e colocou diretamente no meu pulso, sem nem pensar no valor do bracelete. Depois de colocar, Sumumu estendeu a mão e tocou meu rosto. Está melhor? Embora eu tenha respondido que sim, mas eu já estava muito melhor.
Só queria ficar deitado mais um pouco. No momento em que a análise patológica na masmorra foi interrompida, eu já tinha usado a habilidade extração de peste. Embora no momento da extração não tenha recebido aumento de atributos, recebi uma toxina de alta temperatura. Esta é uma combinação especial de poções de misticismo. De fato, o elixir misterioso e a extração da praga estão relacionados. Um fornece a combinação e o outro fornece a fabricação. Ao mesmo tempo, devido à interrupção da análise patológica. Assim, foi analisado um tipo de deformidade. A praga é chamada de combustão incompleta, transmitida pelo sangue. Após a infecção individual, a temperatura do sangue começa a aumentar. Em 10 minutos, todas as condições físicas atingem o máximo. Se for removido em menos de 10 minutos, a pessoa ficará em estado de fraqueza. Se não for removido após 10 minutos, a pessoa entrará em um estado de fúria e perderá a razão. Em 15 minutos, a umidade do corpo será completamente evaporada. Após 20 minutos, ocorrerá a morte. A única forma de infecção da praga da combustão incompleta é pela transmissão sanguínea. Mesmo ao liberar, a transmissão só pode ocorrer através de fluidos biológicos. Inclusive, devido a ser um corpo incompleto, as restrições das bestas já desapareceram. 10 minutos atrás era um estimulante. 10 minutos depois, é um veneno crônico. Esta é uma praga com uma dualidade extremamente forte. Para surpresa, neste momento, Sumumu de repente apertou suas costas. Disse em voz baixa: Shen Yao, levante-se rápido. Apoie-se um pouco mais. Completar a dungeon é cansativo. Levante-se logo. Meu pai chegou. Depois de ouvir isso, eu também parei de fingir. Sentei-me rapidamente. E neste momento, a porta do depósito de equipamentos já estava aberta. Sui Yun-tian e o diretor Lu estavam de pé na porta. E o diretor Lu estava segurando um aluno mais magro em seus braços. Ao ver essa cena, o rosto de Sui Yun-tian instantaneamente ficou pálido. Não esperava que minha filha estivesse com um cãozinho de pelo branco no depósito de equipamentos. Neste momento, o diretor Lu não conseguiu conter o sorriso no canto da boca. De canto de olho, olhou para a expressão de Sui Yun-tian. Sui Yun-tian chamou severamente: Sumumu. Mumu, vem aqui. Sumumu, por instinto, começou a ir. Mas ao me olhar, parou novamente. Neste momento, eu já estava encharcado de suor. O que você está me olhando agora? Isso não é me empurrar para o buraco do fogo? Sui Yun-tian é conhecido por ser protetor com sua filha. No ano passado, um garoto de cabelo amarelo confessou publicamente. A confissão fez Sumumu chorar de ansiedade. Como resultado, Sui Yun-tian estava na porta da escola. Ele deu uma surra no garoto, deixando-o com o rosto machucado. Pensando na forma como acabou de descansar na perna de Sumumu, receio que seu pai já tenha visto tudo claramente. Se não fizer algo, talvez acabe sendo espancado. Para minha surpresa, uma ideia surgiu instantaneamente na minha mente. Sogro, olá, eu me chamo Shen Yao. Assim que essas palavras saíram, não apenas Sumumu ficou vermelha. O rosto de Sui Yun-tian também ficou vermelho. Apenas que ele estava irritado. E suas veias nas têmporas também estavam saltadas. Foi então que Sui Yun-tian acabou de estender a mão quando o diretor Lu a agarrou. Presidente Su, da última vez, sua influência foi muito grande. Você prometeu que não iria mais agredir meus alunos. Lu Wei, solte sua mão. Eu vou esfregar esse garoto. Lu Wei é um guerreiro de 4ª classe. O caminho da luz 065. Sui Yun-tian também é um guerreiro de 4ª classe. O cavaleiro Soia da sequência 059. Os dois estão entre os 100 mais fortes. Portanto, suas forças são equivalentes. Sui Yun-tian, eu sei que você está bravo. Mas não se apresse. Vamos ouvir o que essas duas crianças fizeram primeiro. Vendo que o diretor Lu está aqui, Sui Yun-tian não fará nada a si mesmo. Decidi puxar Sumumu para ficar atrás de mim e falei: eu e Mumu levamos apenas 1 hora para passar pelo nível oculto do inferno. Assim que essas palavras saíram, Sui Yun-tian ficou chocado. Espere, o que você passou? Neste momento, o diretor Lu elevou a voz e repetiu. Ele disse que passou o nível oculto em 1 hora. Após ouvir isso, a raiva de Sui Yun-tian começou a diminuir. Ele tem alguma habilidade. Passar o nível oculto em 1 hora é impressionante. Fale sobre as condições de entrada e as estratégias. Eu não quero dizer. Você está se achando, não é? Essa frase quase fez o Sui Yun-tian perder o controle novamente. Você sabe o valor de uma masmorras oculta, Su presidente. E desta vez, eu levei a Mumu para a masmorra. Se você perguntar a ela, não vai conseguir nada. Neste momento, Sui Yun-tian me olhou com calma. Esse cara se irritou desde o começo. Era para negociar condições? Oh, o que você quer? Sua filha. Que droga. Nesse momento, Sui Yun-tian explodiu de raiva. O diretor Lu realmente não esperava as condições absurdas que eu apresentei. Assim que eu disse isso, já não consegui segurar Sui Yun-tian. No segundo seguinte, olhei para o veterano no ombro do diretor Lu. Não pude evitar e ri por dentro. Desculpe, veterano.
Em seguida, o veterano arqueou as costas e soltou um grito de dor. Ele que estava em cima do ombro do diretor Lu ficou louco tentando segurar. Eu apenas levantei a mão levemente. Novamente me transformei na vestimenta de médico da peste. Segurando a mão de Sumumu, desapareci. No meio da peste que acabará de se espalhar. Quando reapareci, já estava do outro lado da sala de equipamentos. Ao ver essa cena, o diretor Lu e Suyun-Ti em suas mentes pensaram imediatamente em teletransporte. Neste momento, levantei a mão. Transformei a peste ao meu redor em uma habilidade de cura. O senpai que já estava prestes a desmaiar. Seu corpo relaxou e ele caiu diretamente no ombro do diretor Lu. E a luz da cura se fundiu nos corpos de todos. O efeito da cura em pequeno alcance era melhor do que antes. O que cobria toda a cidade era ainda mais aterrorizante. Recuperação de energia e dissipação da fadiga, recuperação de mana. Até mesmo tinha um efeito calmante. Essa capacidade de cura fez os olhos de Suyun-Tian brilharem. Suyun-Tian, surpreso, disse, é você. Na verdade, a cura liberada pelo alto nível do sequenciador foi feita por esse idiota à minha frente, que pode lançar uma cura de nível de área urbana. Definitivamente é um dos melhores do caminho dos médicos. E ainda pode se teletransportar. Esse cara deve estar em um nível muito alto na sequência. Em seguida, Suyun-Tian olhou para Lu Wei e disse, Diretor Lu, qual é o nível que ele despertou? Como diretor da escola, você não pode não saber, certo? Neste momento, o diretor Lu tossiu e começou a falar. Que coincidência, eu realmente lembro do nível desse garoto. Nesse momento, eu levantei a mão e removi a vestimenta de praga. Olhei para o diretor Lu com expectativa, pensando. Vamos lá, diretor Lu, eu vou me exibir agora. E gritei alto o nome do meu nível. Primeiro nível da via médica, doutor da praga. Para minha surpresa, o diretor Lu sorriu. E piscou para mim, dizendo. Caminho do médico sequência 002 místico. Como eu não lembro de ter visto essa sequência de místico antes. Mas ainda bem que não é aquele animal da sequência 001. O que significa não ser aquele animal da 001? Ao ouvir isso, fiquei paralisado no lugar. O médico da peste ofendeu vocês? Começaram a me xingar. E Sumumu me lançou um olhar. Ela mordeu o lábio, tentando conter o sorriso, sem se atrever a dizer mais nada. Ela sabe que minha sequência é 001, médico da peste. Mas ao ouvir o que seu pai disse, a frase não é aquele animal ainda a incomodou um pouco. Ela ainda não conseguiu se controlar. Místico é uma profissão muito boa. Ser capaz de lançar uma cura em uma área tão ampla é definitivamente uma sequência central e estratégica para uma equipe de 100 pessoas. Além disso, os poções místicas são algo que tem valor no mercado, mas não se encontra. Esses dois filhos do presidente Su acabaram de sair da instância, devem estar cansados. Que tal irmos ao meu escritório descansar um pouco? Vocês podem ir na frente. Vou aproveitar para conversar um pouco com o estudante Shen Yao. Ao ouvir isso, Suyun-Tian não recusou. Ele se dirigiu à própria filha. Mumu, vamos primeiro ao escritório do diretor Lu para sentar um pouco. No entanto, Sumumu me lançou um olhar e hesitou um pouco. Finalmente, vendo-me acenar com a cabeça, ela se aproximou. Ao ver essa cena, a mão do velho pai ficou cheia de veias. Queria poder ir até lá e socar a cabeça desse garoto impertinente. Após a saída deles, restaram apenas eu e o diretor Lu na sala de equipamentos. Foi então que o diretor Lu perguntou. Você não está curioso sobre por que eu escondi seu percurso? Mas antes que eu pudesse responder, o diretor Lu continuou a falar. O médico da peste, como o primeiro da sequência dos médicos, é forte não apenas em si mesmo. Ele pode trazer tanto desastres quanto bombas nucleares. Essa frase me deixou com dor de cabeça. Diretor, você não tem um adjetivo melhor? Você não sabe quantas pessoas neste mundo odeiam os médicos da peste. Será que a geração anterior que liberou a peste causou muitas mortes? Então, não pude deixar de comentar mentalmente. Eu pensei que os médicos da peste da geração anterior eram ainda menos humanos do que eu. Há 30 anos, os médicos da peste eram absolutamente os faróis do mundo. Mas nesta época, os médicos que andam entre a peste são sem dúvida um câncer. A primeira coisa que um cego deve fazer ao recuperar a visão não é abrir os olhos para ver o mundo, mas jogar fora a bengala de cego. Portanto, é melhor que sua situação como sequencial 001 não seja revelada. Eu vou alterar seu arquivo. Ao mesmo tempo, os outros também não vão revelar seu número sequencial. Apesar disso, ainda não entendo por que o diretor Lu está fazendo isso. Mas no segundo seguinte, o diretor Lu de repente mudou de atitude. O olhar furtivamente lançou um olhar ao redor e depois me olhou. Eu já fiz tanto por você. Você pode me ajudar com um pequeno favor? Meu corpo está piorando a cada dia. Sempre tenho algumas pequenas queixas. Diretor, que tipo de fala é essa? Como médico, meu caminho é salvar vidas. Minha doença é um pouco difícil de mencionar.
Outros médicos da sequência nem conseguem ver. Ao ouvir isso, também fiquei um pouco curioso. Que doença só pode ser tratada por médicos de peste? Tudo bem, diretor, vou fazer um exame em você primeiro. No próximo segundo, comecei a análise patológica. Analisando uma nova patologia, maldição da fraqueza e da peste. Após atingir a idade de 40 anos. Durante o exercício, sempre fico de repente fraco, a ponto de não conseguir fazer exercícios por longos períodos. Solução, sem resposta. Neste momento, o diretor Lu se aproximou, ansioso, e perguntou: Então, o que você viu? Diretor, sua doença é um pouco especial. Isso não é um pequeno problema, certo? Ele é chamado de fraco e incapaz. Sim, sim, é isso mesmo. Quando eu era jovem, eu era o responsável por uma equipe de 100 pessoas. Mas agora sou um guerreiro da luz no top 100 da classificação. O tempo de combate, porém, não pode ultrapassar meia hora. Você sabe como é doloroso agora estar em uma posição de terceiro plano? Quanto é doloroso ser um diretor? Neste momento, eu acrescentei uma pergunta. Não é porque é fraco emocionalmente? Surpreendentemente, após ouvir isso, o diretor Lu ficou um pouco ruborizado. Ele se preparou para falar, mas achou difícil. De fato, poder ser selecionado como médico da peste. Os caras da classificação são todos muito difíceis. Pensando nisso, comecei a refletir internamente. Esta doença é uma forma de peste. Isso também pode me fornecer material de análise. Além disso, acabar com isso para o diretor seria uma vitória dupla. Mas agora não posso dizer ao diretor que esta maldição não tem solução. Preciso segurá-lo até que meu nível seja suficiente para resolver tudo de uma vez. Depois, deixe a Sumumu fazer um pouco de fortalecimento. O diretor na verdade não tem problemas com o tratamento. Mas eu quero te dar um medicamento forte para erradicar isso completamente. Eu olhei para o diretor Lu. Como um guerreiro da classe 065, um guerreiro da luz. Não sei se consigo suportar as 4 vezes de fortalecimento da epidemia da Mumu. O diretor Lu não pôde deixar de estremecer ao ouvir isso. Como será esse medicamento forte? É um segredo por enquanto, mas diretor, você precisa me prometer uma condição. Me ajude a conquistar a Sumumu. Ao ouvir isso, o diretor Lu ficou de boca aberta. Não, amigo. Você precisa da minha ajuda para conquistar uma garota? Eu não posso te ajudar a conquistar, certo? Diretor, você está pensando demais. Eu só quero que você ajude a lidar com o pai dela. Nesse momento, o diretor Lu de repente suspirou. Eu vi o Suyun-Tian tão irritado. Você é o primeiro que saiu ileso. Sob esse ponto de vista, você é definitivamente um talento. Deixe isso comigo. Eu farei com que vocês entrem na equipe de estágios em nome da escola. Assim, Suyun-Tian não poderá interferir. Mas depois de 6 meses, eu não poderei fazer nada. Afinal, o pai dele é o presidente da guilda dos sequenciadores. O desenvolvimento posterior depende totalmente da guilda dos sequenciadores. 6 meses é tempo suficiente. Quando eu chegar ao terceiro nível em 6 meses, esse velho não poderá me afetar mais. Ao ouvir isso, o diretor Lu ficou instantaneamente atordoado. Que palavras furiosas são essas? O que significa alcançar o terceiro nível em 6 meses? O que quer dizer que não poderá fazer nada contra ele? Então, agora você pode me contar sobre as coisas dentro do dungeon? Qualquer desperto que tenha completado o ritual e ainda não tenha se juntado a um nível, pode escolher a Guerra dos Orcs no nível de dificuldade infernal. Assim, ativará a dungeon oculta. Mas quanto à forma de passar, é melhor que o diretor não saiba. Neste momento, eu não quero me expor. Este jeito de fazer um bug. Nem mesmo o diretor Lu pode. Ao ouvir isso, o diretor Lu ficou muito surpreso. Começo a sentir que este aluno é um pouco diferente. Afinal, nunca houve um desperto de sequência sem emprego que ouse escolher a Guerra Orc em dificuldade infernal. Não é de se admirar que esta masmorra escondida ainda não tenha sido descoberta. Talvez isso também seja a razão pela qual ele pode se tornar um médico da peste. E do outro lado do escritório, veio a voz resignada de Suyun-Tian. Eu sou seu pai. Você não vai me contar isso? O que há de bom naquele pequeno arruaceiro? O pai, Shen Yao, é uma boa pessoa. Não é o pequeno arruaceiro que você mencionou. Você não o conhece de jeito nenhum. Eu prometi ao Shen Yao que não falaria sobre a masmorra. Neste momento, Sumumu estava de braços cruzados, de costas para Suyun-Tian. Naquele momento, quando ela despertou como a única maga de controle de sequência, exceto Shen Yao, ninguém veio falar algumas palavras com ela. Até que no final, foi Shen Yao que a levou para matar monstros no dungeon. Portanto, ela de jeito nenhum contaria isso. Suyun-Tian só sentia uma pressão no peito. Havia uma sensação de que algo que ele havia cultivado com carinho. Era como se um repolho tivesse sido fuçado por um porco. Mumu, eu e sua mãe nos separamos cedo. Criar você sozinha não é fácil para mim. Seu pai comeu mais sal do que você comeu arroz. Você precisa ver claramente aquele desgraçado.
Foi então que a porta foi empurrada. Eu e o diretor Lu entramos. Su Yun-tian, ao me ver, ficou imediatamente cheio de raiva. Ele se levantou de repente. O diretor Lu então disse: "Vou conversar mais tarde com você sobre o danjo do presidente Su. Além disso, estou preparando para que os dois participem juntos do danjo do grupo de estágio da escola." No entanto, Su Yun-tian instantaneamente ficou furioso ao ouvir isso. Impossível. Mumu definitivamente não pode formar uma equipe com esse garoto. Ao lado, Su Mumu rapidamente rebateu: "Pai, como você pode ser assim? O presidente Su considera essas coisas principalmente a vontade dos alunos. Em segundo lugar, o planejamento de estágio da escola é formal. Nenhum aluno pode faltar." Nesse momento, Su Yun-tian deu uma risada fria. Sua filha é muito obediente. Desde que ela não queira, ninguém pode obrigá-la. Filha, diga o que você pensa. Ninguém pode obrigá-la a fazer algo. Mesmo o diretor Lu não pode. Se você não quer formar uma equipe com esse garoto, apenas diga: "Pai, eu quero formar uma equipe com Shen Yao." Essas palavras fizeram Su Yun-tian sentir como se o céu estivesse desabando. Como se estivesse sendo isolado. Nesse momento, eu disse, como se estivesse dando o golpe final: "Sogro, pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar bem de Su Mumu." Eu naturalmente sei que Su Yun-tian é um pai que cuida demais da filha. Esse tipo de coisa, não importa o que você faça, nunca o deixará satisfeito. Por que não simplesmente deixá-lo quebrar a defesa de uma vez? Eu posso tranquilamente enganar a Su Mumu. "Mumu, você gostaria de formar uma equipe comigo?" Ao ouvir isso, Su Mumu rapidamente respondeu: "Eu posso." Neste momento, as veias na têmpora de Su Yun-tian pulsavam. Mas, no final, ele chegou a um acordo. "O estágio não é um problema. Mas eu vou organizar para que as pessoas da guilda ajudem vocês por trás. E eu preciso designar um professor para os dois." O diretor Lu concordou sorrindo. "Sem problemas. Desta vez, eu serei o líder da equipe para o estágio de cópia." Minutos depois, eu me preparei para deixar este lugar. O horário para a cópia do estágio foi agendado para 3 dias depois. Quanto ao tratamento do diretor Lu, naturalmente, também será organizado dentro da cópia. Ao voltar para meu quarto, tive a ideia repentina de testar a habilidade de poção misteriosa. Afinal, o diretor Lu anunciou publicamente que ele próprio, a sequência de é um místico. Então, eu também preciso saber fazer um ou dois tipos de poções misteriosas. O mais caro disponível no mercado atualmente é o Forte. Uma garrafa de poção de recuperação custa 300 mil. Por que beber isso quando quase em morte pode restaurar instantaneamente a saúde? Mas os ingredientes para essa poção também são muito caros. Eu não posso arcar com isso agora. Em seguida, eu peguei 2 tigelas da cozinha, preparando a verdadeira poção artesanal. E a combinação que eu mais quero experimentar agora é o veneno de alta temperatura extraído da praga e patologia. A praga analisada não queima completamente. Afinal, do ponto de vista literal, esses dois elementos se combinam muito bem. E o último se espalha através do sangue. Então a poção deve conter sangue como meio. Nesse momento, olhei para meus dedos. Depois de pensar por meio segundo, decidi que iria ao mercado comprar um frango. Afinal, fazer sangrar a mim mesmo é muito doloroso. Com a necessidade de transmissão sanguínea, também são necessários alguns materiais de resfriamento. Eu abri meu celular e vi que só tinha 30 mil no cartão da escola. A alquimia é realmente cara demais. Se eu soubesse, teria perguntado ao diretor sobre a taxa de consulta antes. Acabei pegando meu celular e ligando para o diretor Lu. Assim que a chamada foi atendida, eu falei: "O diretor não tem escolha, a alquimia realmente custa muito. Eu quero fazer um pouco de poção. Pedir uma taxa de consulta não é pedir demais, certo? Afinal, diretor, você também não quer que sua situação seja descoberta por outras pessoas, certo?" Ao ouvir isso, o diretor Lu começou a murmurar. Afinal, para se tornar um médico da peste, essa sequência não é nada boa. Mas ao ouvir as palavras alquimia, a atitude dele mudou novamente. Coisas como alquimia, se gastar um pouco de dinheiro. Ainda é muito bom conseguir o direito de uso de uma nova poção. Depois de pensar por 2 ou 3 segundos, o diretor Lu respondeu: "Eu vou te transferir 10 milhões. Mas a mistura que você desenvolveu, eu preciso ficar com 1/3. Olhei para o remédio misterioso que queria fabricar. De qualquer forma, não parecia que seria possível fazer um remédio misterioso normal. Decidi simplesmente aceitar. Não muito depois de desligar o telefone, recebi a ajuda financeira de 10 milhões do diretor Lu. Em seguida, fui escolher os materiais correspondentes para acelerar a fusão. Primeiro, a fusão da praga em queima incompleta precisa de sangue. E a videira de sangue é o material misterioso mais valioso. No entanto, para neutralizar os venenos do calor, também preciso preparar alguns fígados de animais. Quando todos os materiais estavam prontos, comecei o experimento. Com a adição de todos os elementos, o líquido no becker começou a borbulhar rapidamente.
Ele mudou de verde para vermelho, e finalmente se tornou transparente. Após análise, era um remédio violento. Após beber, cai em uma anomalia de toxinas e agitação em 10 minutos. Anomalia de toxinas imunológicas e agitação. A força aumenta em 3100. Efeito oculto da poção. Após 10 minutos, há 90% de chance de uma explosão de toxinas e agitação. O consumidor acreditará que é um animal especial. O efeito oculto só pode ser visto por quem tem nível máximo em ocultismo. O criador pode vê-lo apenas após alcançar esse nível. E meu passivo está precisamente no nível máximo de ocultismo. Devido ao efeito oculto, outros usuários não conseguem ver os efeitos colaterais. Jogadores profissionais normais ficariam completamente loucos ao ver essas características. Pensando nisso, não pude deixar de reclamar. Caramba, essa poção é tão enganosa. E ainda tem efeito oculto. Então, continuei adicionando um pouco de fígado de animal, para dispersar os efeitos colaterais da peste que não queimou completamente. Mas isso criou outra coisa estranha. A questão é se isso não acabará enganando o diretor Lu. Se não der certo, é melhor informar ele de forma sutil. Esse misterioso remédio é ótimo para os outros. De qualquer forma, eu não posso usá-lo. Depois de tomar, é como acelerar sem parar. Só temo que, se der errado, eu comece a latir como um cachorro. No final, foram produzidas 30 frascos do remédio misterioso. Não era isso que eu queria fabricar. É que ele é muito barato. Além disso, possui elementos de peste e combustão incompleta. Esses dois elementos de toxina de alta temperatura estão presentes. Os outros materiais são apenas coisas comuns. Quando chegou o dia seguinte, eu deixei apenas 10 frascos do remédio violento para mim. O restante eu dei todo ao diretor Lu. Afinal, esse remédio não é exatamente uma boa coisa. Mas quando o diretor Lu viu o remédio, ele ficou paralisado de surpresa. O estado aumenta 300 em 10 minutos. E isso foi você quem fez? Os remédios mais caros no mercado só aumentam 100. Este investimento de 10 milhões valeu a pena. Depois de dizer isso, o diretor Lu começou a abrir um frasco para se exibir. Mas essa atitude suicida me surpreendeu. Não é isso, amigo. Você realmente se atreve a beber a poção do médico da peste? Imediatamente, eu agarrei a mão do diretor Lu. Se eu beber isso e passar vergonha, talvez eu ainda tenha que devolver aqueles 10 milhões. A poção misteriosa do médico da peste é realmente bebível? Após pensar nisso, acrescentei. Diretor Lu, você tem muitas deficiências de saúde. É melhor não beber essa poção violenta por enquanto. Além disso, essa poção é muito rara. Sem ter curado totalmente seu corpo. É melhor você guardá-la por enquanto. Após ouvir isso, o diretor Lu concordou com a cabeça. Tudo bem, então. Beber algo tão bom de uma vez é realmente um desperdício. Aqui estão um total de 20 frascos. É melhor evitar problemas financeiros. Diretor, você sabe que coisas como poções só queimam dinheiro. O dinheiro não é um problema. Nestes anos, eu também economizei bastante. Eu vou transferir mais 10 milhões para você, para que você possa pesquisar bem. Daqui a 2 dias, o estágio do capítulo vai começar. Você também pode praticar suas habilidades primeiro. Vamos continuar a falar sobre as poções quando voltarmos do capítulo. O diretor Lu estava muito satisfeito com a poção de fúria em suas mãos. Uma vez vendida, essa poção será definitivamente revolucionária. Ele precisa aproveitar bem essas 20 frascos de poção de fúria. Afinal, as relações pessoais também são muito importantes. Se essas 20 frascos de poção de fúria forem enviados, pode ser que eu tenha uma chance de ser promovido. Ao sair, eu ainda estava um pouco preocupado. Então eu reiterei mais uma vez. O diretor Lu disse que essas 20 frascos de poção são apenas suas amostras. Os efeitos do uso da poção ainda são desconhecidos. É melhor você não dar a outros por enquanto. Quando você se recuperar, nós iremos testar juntos. O diretor Lu estava apenas concordando com um sim, sim, sim. Mas o que ele realmente pensava era: depois de ser diretor por tantos anos, se é um bom elixir, eu saberei assim que beber. Com esse aumento de 300 de poder, mesmo que os efeitos colaterais sejam grandes, eu ainda tenho que elogiar a eficácia. O efeito do elixir de 100 de aumento de poder. A duração é de 30 minutos. O preço de 2 garrafas chega a 600 mil. E eu gastei 10 milhões para obter um elixir de fúria com efeito melhor. Isso é simplesmente não muito lucrativo. Neste momento, ele começou a se sentir orgulhoso de seu olhar único. Às vezes, escolher é mais importante do que se esforçar. Parece que nem todos os médicos da peste são ruins. Ao ver a expressão animada do diretor Lu, eu sinto minha consciência doer intensamente. Então, ele partiu sozinho. Mas quando voltou para casa e viu a conta, o adicional de 50 milhões, a consciência parou de doer instantaneamente. Não esperava que tivesse dado a mais. Eu preciso agarrar rapidamente a perna desse rico. No futuro, poderei ganhar mais moedas para mim mesmo. Logo chegaria a hora do dungeon da escola.
Desta vez, o Dandy de estágio seria liderado pelo diretor Lu. Além de mim e Sumumu, participaram do Dandy de estágio mais 19 outros graduados do mesmo ano. Neste momento, eu já havia alcançado o nível 10. Posso iniciar a cerimônia de ascensão para o nível 2. No entanto, em circunstâncias normais, a cerimônia do nível 2 só pode ser realizada após completar 3. Só pode ser realizado após a instância. Nunca ninguém, como eu e Sumumu, apenas completou um nível infernal de Dandy oculta e chegou ao nível 10. Nesse momento, verifiquei a minha cerimônia de ascensão para o nível 3. Completar a escada do médico e realizar 100 cirurgias de campo. Após confirmar minha cerimônia, ganhei minha segunda habilidade especial, habilidade passiva cirurgia de campo. Ao realizar cirurgias de campo, posso remover todos os efeitos negativos do oponente, recuperando totalmente o estado físico e aumentando a imunidade. Não esperava que essa habilidade de cura fosse tão forte. Não importa se é um resfriado leve ou uma lesão. Desde que seja feita uma cirurgia ao ar livre bem tranquila, tudo pode se recuperar. Foi então que Sumumu também percebeu minha presença. Ela imediatamente veio correndo até mim e disse em voz baixa: Shen Yao, meu pai concordou que nós ficássemos juntos por um tempo. Embora a voz de Sumumu não fosse alta, as pessoas ao redor puderam ouvir. Os outros 19 imediatamente olharam para mim em uníssono. Nesse momento, eu rapidamente puxei Sumumu para o lado e interrompi. Qual é a sua cerimônia de promoção para o segundo nível? Você não vai perguntar como eu convenci meu pai? Para que você e eu ficássemos juntos. Mas eu realmente estou curioso e perguntei: como você conseguiu? É simples. A tarefa da minha promoção para o nível 10, mesmo que meu pai não conseguisse resolver. Mas eu sei que você pode. Cerimônia de promoção, completar 100 elogios sinceros de controle. O talento de segundo nível adquirido é uma habilidade passiva de liberação contínua. É que o mesmo alvo pode ser controlado por um curto período, liberando instantaneamente múltiplos controles. Eu achava que meu ritual já era suficientemente abstrato. Não imaginei que o ritual de Sumumu na verdade fosse controlar elogios. Ser controlado e ainda ter que elogiar. Que diabos é isso? Onde encontrar 1000 admiradores para controlar? Mas nesse momento, minha mente parou e parece que pensei em algo. Eu tenho uma solução para esse seu ritual. Ao ouvir isso, Sumumu arregalou os olhos. Eu disse que você conseguiria resolver. Então, meu pai concordou que eu ficasse com você. Contudo, um som repentino surgiu. Um homem pálido e magro estava de pé ao lado de Sumumu. Senhor Shen, faça uma autoapresentação. Meu nome é Koug Koug Koug. Ele ainda não tinha terminado de falar quando começou a tossir violentamente. Nesse momento, Sumumu interveio e disse: ele foi designado pelo meu pai para nos vigiar. Senhora, isso não é vigilância. Estou aqui para seguir vocês e prevenir acidentes. Meu nome é Li Su. Sou o guardião eterno de nível 3, sequência de guerreiro 0049. Mas, ao terminar, Li Su começou a tossir novamente. Essa pessoa me deu a primeira impressão, que estava prestes a tossir seus pulmões para fora. Em seguida, fiz uma análise patológica em direção a Li Su. Efeitos colaterais da habilidade dos 100 pulmões. A cada uso das habilidades da sequência, os sintomas pulmonares aumentam. Parece que meu sogro tem a intenção de deixar essa pessoa me seguir. Então, eu disse a Li Su: eu posso te ajudar a tratar sua doença. Mas Li Su forçou um sorriso feio e acenou com a mão. Não é necessário. Quanto mais grave a doença, maior é a minha capacidade da sequência. Portanto, eu estou intencionalmente mantendo assim. A minha capacidade da sequência saudável não difere da de um inútil. Enquanto falava, Li Su tossiu. Está bem, se não conseguir aguentar, eu posso ajudar a reverter o tratamento um pouco. Além disso, eu sou muito bom em cirurgias, posso te ajudar com uma quando tiver tempo. Obrigado, marca registrada. Esse tio de 40 anos parece extremamente magro, mas, inexplicavelmente, me transmite uma sensação de segurança. Neste momento, o diretor Lu deu uma olhada. Todos já estão aqui, certo? Este estágio é muito simples. Eu e o professor Sam vamos liderar. Não haverá nenhum acidente. O objetivo é apenas familiarizar vocês com as batalhas em equipe dentro do estágio. O professor Sam ajustou seus óculos de armação dourada. Com um sorriso amigável, ele se dirigiu a todos. Hoje é a minha segunda vez liderando o estágio. Então, todos venham comigo para o estágio especial na escola. Como este é do tipo em equipe, se houver mais de 20 pessoas, será necessário passar através do dispositivo especial do estágio. Neste momento, o dispositivo do portal emitia uma energia mágica de azul profundo. No meio, surgiu um pequeno vórtice giratório de fluorescência. O professor Sam foi o primeiro a entrar na instância. Os outros começaram a entrar ordenadamente no dispositivo de teletransporte especial. Eu dei um passo à frente e Sumumu imediatamente me seguiu. Por fim, Li Su entrou.
No entanto, justo quando o diretor pisou no dispositivo de teletransporte, o portal, que era originalmente azul profundo, de repente piscou em roxo. Em seguida, ele explodiu repentinamente, transformando-se em um vórtice negro. O diretor Lu fixou o olhar no portal que havia mudado, e seus olhos brilharam. No segundo seguinte, seu corpo se vestiu com dispositivos dourados. Em seguida, um soco foi desferido contra o portal negro. Contudo, quando a luz do relâmpago brilhou, uma cabeça de caveira negra e feroz apareceu como uma sombra no portal. Ao ver essa cena, o diretor Lu foi contundido e recuou meio passo. Ele olhou fixamente para o círculo de teletransporte que se tornava cada vez mais escuro, com a testa franzida. Este não é um nível de cópia comum, mas sim de nível abismal. Assim que entrei na cópia, senti um frio cortante. Todos não puderam deixar de tremer duas vezes. Cópia especial, o cemitério caótico de Jiuyou. No instante em que ouvi o aviso, eu senti que algo estava errado. Como é que esta cópia de treinamento é uma cópia especial? E quando olhei para trás, percebi que o diretor Lu, um guerreiro de quarto nível, não tinha vindo junto. Nesse momento, eu puxei a mão de Sumumu. Justo quando Sumumu se virou, confusa. O rosto de Lee Su ao lado também se tornou sério. Senhorita, algo não está certo. Esta cópia não é uma cópia de treinamento. Na próxima segunda, a sensação de pânico se espalhou rapidamente. Outros colegas também olhavam apressadamente ao redor. Neste momento, a lua vermelha pairava alta no céu noturno. O vento uivante estava misturado com uma atmosfera sinistra. Ao redor, há lápides quebradas se erguendo. Senti que a mão de Sumumu estava segurando a mim um pouco mais forte. Você está nervosa? Sumumu admitiu. Um pouco. Não se preocupe, é só me abraçar quando chegar a hora. Ao ouvir isso, o rosto de Sumumu ficou levemente vermelho. Ela estava prestes a dizer algo, mas engoliu as palavras. Neste tipo de masmorra sombria, já é mais difícil para meninas como Sumumu. O dano psicológico é ainda maior. No segundo seguinte, levantei a mão e dispersei a doença pestilenta, através da transmissão pelo ar. Se houver tempo suficiente, pode se espalhar por toda a masmorra. Embora a doença pestilenta não tenha necessariamente o mesmo efeito em criaturas bestiais nesta masmorra de mortos-vivos, não necessariamente terá o mesmo efeito sobre os animais selvagens, mas pode ser usada para uma fuga rápida. Contudo, neste momento, a terra começou a tremer. Em seguida, inumeráveis soldados esqueléticos, brilhando em vermelho, emergiram do solo, saindo debaixo daquela lápide quebrada. Ao ver esta cena, Shen Yao sentiu que algo estava errado. Mas mesmo sendo um escondido de nível infernal, isso ainda envolve monstros de nível 1. Mas esse alerta de luz vermelha claramente alcançou o nível 4. Não sei o que está acontecendo agora. Até o diretor não entrou. Mas ele não tinha motivos para se prejudicar, exceto pelo professor San de nível 2 que estava com ele. O mais forte é apenas o guerreiro Lee Su, guardião eterno dos 50 primeiros da classificação. O professor San parou e olhou ao redor no ambiente desconhecido. Seu rosto ficou pálido. Colegas, precisamos sair daqui. Professor, estou com medo. Há muitos esqueletos e eles estão emitindo luz vermelha. Todos estavam tensos, costas com costas, tremendo, levantando as armas que tinham em mãos. Neste momento, comecei a lamentar minha previsão. No primeiro momento, a praga se espalhou. No pior cenário, arrastaremos até o final da missão e fugiremos com Sumumu. Afinal, só pode haver uma praga vestida em alguém. Não é possível que 20 pessoas estejam infectadas. Eu lancei um olhar para o fantasma da tuberculose, Lee Su, que estava ao meu lado. Pensei interiormente. No máximo, posso carregar mais um Lee Su. Os outros que se cuidem. No entanto, para os novatos que estão fazendo isso pela primeira vez, uma sensação de desespero começou a surgir de dentro. Olhando para o esqueleto radiante que se aproximava deles, esse grupo de estudantes nem mesmo conseguia sentir o desejo de lutar. Lee Su, após tossir duas vezes, começou a andar lentamente para frente, colocando a mão no peito. Todos, não tenham medo, Koug Koug Koug. No segundo seguinte, todos eruptaram em um brilho vermelho. A aparência daquele escudo virtual se incorporou em seu peito. Eu lhes concedi proteção. Esses monstros de nível 4 não conseguem romper essa defesa. Ao ouvir isso, levantei uma sobrancelha. O protetor eterno do top 50 é tão forte assim, e ainda pode liberar habilidades de proteção para todos. Depois disso, comecei a observar. Não pode ser que tenham vindo aqui sem motivo. Em seguida, comecei a observar. Não pode ser que não haja motivo para vir de repente. Este local de sepultamento desordenado de Jiuyou, ou alguém está manobrando nos bastidores. Mas, na minha opinião, só vale a pena focar em mim e em Sumumu. E o diretor escondeu o médico da praga da sequência 001. Ele criou uma identidade fictícia de um ocultista na sequência 002. No entanto, a identidade de ocultista não deveria ser
ser usada em algo tão grande quanto modificar cópias para se prejudicar. A situação do informante só pode ser Sumumu, embora a identidade dela como maga controladora não seja digna de atenção. Mas o pai dela é o presidente da guilda dos sequenciadores da cidade de Jianbei. O dano desses monstros, professor, realmente não nos afeta. Alguns colegas estavam lutando nervosamente, quando o ataque do monstro esqueleto atingiu. O corpo foi anulado pela luz dourada. Então, perceberam com surpresa que não sofreram nenhum dano. Assim, relaxaram. Mas, no final, a frequência de tosse de Lisso aumentou. Não parou desde agora há pouco. Eu franzi a testa e analisei. Essa habilidade em sequência deve ser a transformação do dano recebido, convertendo em efeitos colaterais pulmonares brancos. E então, por meio de danos à saúde, realizar algum tipo de aprimoramento de atributo. Então, esses alunos começaram a se soltar. Sob a direção do professor San, começaram a puxar e atacar o monstro. A cooperação entre os 19 era muito harmoniosa. Lisso ficou na frente de Sumumu e eu. Com seus fracos punhos, ele continuou a socar o soldado esqueleto que se aproximava. Mas, dependendo dessa eficiência de matar monstros, sempre que encontrássemos um monstro de elite de nível 4, todos nós estaríamos condenados à derrota total. Nesse momento, eu me agachei e olhei para o esqueleto triturado em ossos. No entanto, percebi que esses fragmentos ainda tremiam. No segundo seguinte, eles se recombinaram e se juntaram novamente para formar um soldado esqueleto completo. É claro que esses soldados esqueléticos nem merecem ser chamados de monstros. São apenas criaturas controladas por necromantes. Enquanto isso, o professor San gritava na multidão ao ver a situação. Há um mago necromante controlando esses monstros esqueléticos. No entanto, isso não faz diferença. Mesmo com a defesa de Lisu, lidar com os soldados esqueléticos de nível 4 é complicado. O dano deles é tão patético que não consegue passar. Neste momento, olhei para o osso esquelético que estava em minha mão. Notei que entre as fissuras do osso parecia fluir um líquido negro. Aparentemente, o método de controle dos mortos-vivos deve ser um pouco semelhante à praga. Ambos têm certo potencial de contágio. Esses soldados esqueléticos são destruídos e renascem dentro do alcance. Poder mágico puro não consegue sustentar um enorme exército esquelético. O poder mágico deve estar misturado com outras coisas. E só os germes têm a capacidade de espalhar e controlar. Mas isso é apenas a minha suposição. Eu não entendo muito sobre a profissão de necromante. Em seguida, comecei a tentar uma análise patológica da substância líquida negra. Análise patológica, germes necromânticos. Germes necromânticos, um tipo de germe exclusivo dos necromantes. Necessita apenas de uma pequena quantidade de poder mágico para se fixar nos esqueletos. Controlar os esqueletos para formar uma força de combate eficaz. Não esperava que fosse realmente eficaz. Morte e praga são o que o médico da peste representa. O local mais perfeito para caminhar. Não é à toa que a análise de talento da sequência 001. Após completar a análise patológica, eu posso, através da cura reversa, diretamente, destruir esses soldados esqueletos. No entanto, não estou com pressa agora. Em seguida, coloquei o osso que estava em minhas mãos na frente de Sumumu. Sumumu foi pega de surpresa ao ver isso. O que você está fazendo? Tente usar seu talento para aumentar o controle. De acordo com a minha suposição, esse tipo de germes necromânticos de controle deve ser considerado uma forma de controle. Em seguida, Sumumu obedeceu às minhas palavras. Usou o aumento de controle no fragmento de esqueleto que estava em minha mão. No entanto, não houve nenhuma mudança especial. Inútil? Estou errado na minha suposição? Os germes necromânticos não podem ser afetados pelo aumento de controle de Sumumu. Isso é apenas uma praga, mas não é do tipo controle. Em seguida, levantei a mão e ativou a cura reversa. Os soldados esqueléticos que estavam combinados em um instante se desfizeram, e do esqueleto emanava uma luz verde de cura. Nesse momento, todos ficaram confusos. Como todos os soldados esqueléticos morreram de repente? Nesse momento, o necromante que estava escondido na sombra viu essa cena. A mentalidade da pessoa mudou drasticamente. Como um monstro de nível 4. O corpo frágil do necromante só lhe permite se esconder nas sombras. Ele ataca o inimigo com a ajuda de suas invocações. Ele não entende por que, naquele instante, ele perdeu o controle sobre os soldados esqueléticos. E ainda teve um efeito de cura. Nesse momento, eu usei a mão oposta nos ossos dos soldados esqueléticos espalhados no chão. Usei a praga necromântica obtida pela análise patológica. A praga necromântica é usada através da ligação mágica. Enquanto isso, a peste intestinal, que se espalha pelo ar, é o melhor meio para carregar a praga necromântica. Portanto, rapidamente fez com que a praga necromântica se fixasse nos corpos desses soldados esqueléticos. Assim, recuperei o controle sobre esses soldados esqueléticos de nível 4. Como não sou da sequência dos necromantes,
Não consigo controlar esses soldados esqueléticos com precisão. Só posso dar uma ordem geral e deixá-los agir livremente. Mas só assim. Esses soldados esqueléticos de nível 4 são uma grande conquista para mim. Neste momento, não pude deixar de pensar em silêncio, agradecendo ao presente do necromante nas sombras. Diante dos olhares confusos e aterrorizados de todos, aqueles soldados esqueléticos que já estavam caídos, de repente, começaram a se recompor e a se levantar lentamente. Professor, o que está acontecendo? Como esses esqueletos estão se levantando de novo? E agora, o que devemos fazer? Vamos morrer? Olhando para os soldados esqueléticos que se recomporam à minha frente, até o professor Sam começou a dar alguns passos para trás. Não pude deixar de pensar em praguejar em meu interior. Eu também quero voltar. Eu sou apenas um professor acompanhante. Foi combinado que essa prática seria liderada pelo diretor, e não haveria erros. No entanto, o diretor não entrou. E até mesmo a cópia não era a cópia da prática. E não consigo sair forçosamente. Ou é a morte ou esperar o fim da cópia. Talvez seja o necromante na escuridão. Ele lançou um feitiço de cura sobre o grupo de esqueletos. Alunos, não se preocupem. Com a proteção do Sr. Lee, esses esqueletos não conseguem romper a defesa. Neste momento, o professor Sam só consegue confortar os alunos. E, do outro lado, eu continuo experimentando com esses esqueletos, agrupando aqueles esqueletos que estavam de pé para o lado, para não assustar alguns alunos mais sensíveis. De repente, a terra começou a tremer, e ouviu-se o som de um pesado passo. Um cavaleiro esqueleto carregando uma gigantesca espada saiu do túmulo. Sua altura atinge quase 2,50 metros. Ao aparecer, ele esmagou a lápide. O corpo podre vestia uma armadura velha e enferrujada. Restava apenas um coração em chamas. Ele emitia uma estranha luz vermelha, extremamente perigosa e ofuscante. No segundo seguinte, o cavaleiro esqueleto brandiu a enorme espada em suas mãos. Em seguida, um vento maligno e aterrorizante começou a soprar. No instante em que esse monstro de nível elite apareceu, Lisso se abaixou e rapidamente começou a correr para frente. Depois, ele levantou as duas mãos rapidamente na posição de defesa. Em seguida, uma enorme sombra de escudo se formou diante de seus braços. Quando a enorme espada atingiu o escudo, o vento forte fez com que todos presentes, os estudantes, tivessem dificuldade em se manter de pé. Nesse momento, todos sentiram a enorme diferença entre eles e o nível 4 de elite. Começou a fazer com que algumas garotas entrassem em colapso total com seu estado emocional. O ambiente aterrorizante e os danos causados pela raspagem. Emoções negativas começaram a se espalhar pela multidão. Nesse momento, Sumumu mordeu o lábio inferior, movendo-se instintivamente em minha direção. Eu também percebi o estado de Sumumu. Estendi a mão e agarrei sua pequenina mão. Calma, eu tenho uma solução. Posso te ajudar a passar pelo nível oculto de nível infernal. Sumumu reprimiu o pânico interior. Ela sentiu seriamente. Nesse momento, olhei para a batalha à frente. Cavaleiro esquelético de nível elite. Seus olhos brilharam de excitação, como se tivesse avistado uma nova presa. No próximo segundo, o cavaleiro esquelético ergueu a espada com uma mão novamente. E Lisu, ao ver isso, não escolheu resistir. Ele rapidamente começou a recuar. Eu olhei para o cavaleiro esqueleto à minha frente. Não apenas consegue manter as habilidades que tinha em vida, mas também pode usar as habilidades de forma independente. As bactérias nele são definitivamente mais avançadas do que as minhas. As que acabei de analisar são ainda mais sofisticadas. Neste momento, eu gritei para Lisu: Senhor Lee, proteja-me. Eu acho que tenho uma maneira de lidar com isso. Ao ouvir isso, Lisu não pôde evitar de xingar. Mas ainda assim, ele melhorou meu nível de proteção. Afinal, no começo, Suyun havia me instruído a cuidar bem dessas crianças. No segundo seguinte, ativei a vestimenta da praga. Em seguida, rapidamente me escondi na praga. Quando apareci novamente, eu já estava de pé atrás do cavaleiro esqueleto. No momento em que senti alguém se aproximando por trás, o cavaleiro esqueleto girou rapidamente a grande espada que segurava. Ele a virou em um ângulo extremamente traiçoeiro e a brandiu para baixo. Ouvi um estrondo. Esta grande espada ficou presa no escudo que Lisu havia colocado. E neste momento minha mão também entrou em o núcleo no peito do cavaleiro esquelético. Análise patológica. As bactérias necromânticas são de nível ultra avançado. Bactérias especialmente aplicadas consomem uma quantidade massiva de magia e se fixam em cadáveres mortos. Os cadáveres que têm as bactérias grudadas despertarão consciência própria, e terão a maioria das habilidades e força de combate que possuíam em vida. E também vão alcançar um aumento de nível. Observando o nível avançado das bactérias necromânticas, o sinal indica que foi um sucesso. Neste momento eu estou extremamente animado. Mas as bactérias necromânticas de nível ultra avançado aparecem como vermelho profundo. Com a quantidade de magia que tenho agora, ainda não consigo usar. Em seguida, ativei a cura reversa.
O corpo do cavaleiro esquelético irrompeu em uma luz verde de cura. Um monte de esqueletos quebrados, armas e armaduras no chão. Embora os patógenos necromânticos ainda não possam ser usados, mas o corpo deste cavaleiro esquelético de quarta ordem tem um alto valor de pesquisa, com alguns itens especiais que armazenam magia, para acumular sua própria magia a um nível que possa usar os patógenos necromânticos. Assim, poderá reanimar o cavaleiro esquelético de quarta ordem. Nesse momento, tudo ao redor voltou a ficar em calma. Eu comecei a me agachar no chão, pegando incessantemente os ossos do cavaleiro esquelético. No entanto, havia muitos fragmentos do cavaleiro esquelético. Os outros alunos me olharam sem conseguir entender. Todos nós vamos morrer e você ainda está aqui pegando ossos. Embora os ossos do cavaleiro esquelético valham algum dinheiro, mas não é necessário, certo? Se conseguimos sair vivos já é uma questão. Sumumu olhou para os colegas ao redor e depois para mim. Então ele também se aproximou e pegou os ossos de esqueleto no chão. Embora ela não soubesse por que eu estava fazendo isso, ela sabia que era certo ajudar Shen Yao dentro de suas possibilidades. Depois dessa batalha, Li Su já estava exausto, caído no chão. Sendo um de nível 3, ele enfrentou esses cavaleiros esqueléticos de nível 4. A luta ainda era bastante difícil. Após respirar fundo 2 vezes, Li Su de repente cobriu a boca com a mão. No próximo segundo, ele começou a tossir violentamente. Ao mesmo tempo, seu corpo começou a tremer intensamente. Quando ele olhou para sua palma, havia uma mancha de sangue. Neste momento, ele percebeu que os efeitos colaterais de seus pulmões brancos haviam piorado novamente. Mas isso também significava que sua força havia aumentado. Ele pensou um pouco sobre as poções em seu corpo. No final, ele ainda não as pegou para beber. Somente se a doença em seu corpo piorasse ainda mais, poderia proteger os outros neste dungeon. Neste momento, ele direcionou seu olhar para mim. Um sorriso apareceu em seu rosto pálido. Mesmo que o presidente enfrentasse sozinho o nível 4 dos cavaleiros esqueléticos de elite do nível 4, a batalha não seria tão fácil. O que aquele cara realmente fez? Ele derrotou um monstro elite de nível 4 com apenas um golpe. Embora ele não conseguisse entender, a única chave para voltar vivo agora era Shen Yao. Li Su olhou para a moça que estava pegando os ossos para Shen Yao. Ele se lembrou de um tempo de arrependimento na sua juventude. Então, Li Su gritou alto: "Senhorita!" E Sumumu, ao ouvir o chamado de Li Su, entregou o último osso que tinha em mãos para mim. Ao se virar, porém, viu Li Su, pálido, sentado no chão. Então correu até Li Su, preocupada, e disse: "Tio Li, como está sua ferida?" "Não tem problema. Não é sério, ainda bem que ele está ajudando. É só que a doença causada pelo efeito colateral da habilidade piorou um pouco. Esta vez, a instância é cheia de perigos. Nós ainda não podemos sair por enquanto." "Irmã que, você sabe disso, certo?" Sumumu apertou os lábios e acenou com a cabeça. Triângulo preto apontando para a direita, mas ela não disse nada. "Aquele garoto é diferente do que o presidente disse. O que eu vi foi coragem, sem medo, calma. Até mesmo uma racionalidade absoluta." Ao ouvir Li Su elogiando Shen Yao assim, Sumumu ficou um pouco surpresa. Tio Li é uma boa pessoa. Apenas o pai tem alguns preconceitos. Como pai, ele sempre espera que sua filha possa ser um pouco melhor. Esta vez, a instância pode ter algumas surpresas. Então, se você tem algo que quer fazer ou dizer, deve aproveitar a oportunidade. Depois de falar, Li Su começou a tossir novamente. Ele apoiou a mão no joelho. A tosse violenta o fez balançar os ombros algumas vezes antes de continuar a falar. "Os outros são bons." Neste momento, Sumumu hesitou um pouco. Se este realmente for o último capítulo, de fato, eu posso ser um pouco mais louco. Mas quando ela se virou, percebeu que Shen Yao havia desaparecido. Neste momento, a 30 quilômetros de distância, dentro do caixão, um necromante estava deitado lá dentro. "Encontrei você, insetinho." Eu, que me escondi na peste, apareci lentamente diante do caixão. O necromante é uma criatura de nível 4. Possui magia poderosa e controle invencível. A única desvantagem é que seu corpo é muito fraco. Neste momento, levantei a mão para ativar o tratamento reverso. Em um instante, eliminei todos os germes de morte ao meu redor. Isso equivale a cortar diretamente os meios do necromante. Após perceber as anomalias ao redor, o necromante, chocado, levantou-se do caixão. Mas no momento seguinte, uma mão direita vestindo uma luva de couro, peguei a cabeça do mago da morte. Em seguida, uma faca cirúrgica afiada perfurou a cabeça dele. Depois, torci a lâmina e fiz um corte. Metade da cabeça foi simplesmente cortada. Nas próximas meia hora, eu fiz uma cirurgia especial no mago da morte. Ritual, cirurgia de campo bem-sucedida 1. Você ganhou a sequência especial de morte. Linhas de infecção do mago. O mago da morte alimenta os germes da morte com poder mágico dentro de seu corpo.
Quanto mais tempo passa, mais germes de nível superior podem ser cultivados. Ao ver isso, fiquei profundamente chocado. Não esperava que o poder mágico do Mago da Morte também se baseasse em germes. Não é à toa que o Mago da Morte tem uma aparência morta e um corpo fraco. Os germes alimentados pelo corpo, afinal, danificam a base do corpo. Com o tempo, o corpo quase perdeu a capacidade de lutar. O corpo do Mago da Morte de nível 4 é inferior ao de uma pessoa comum. Escondido atrás deste caixão, controla criaturas para lutar. Não é diferente de um cadáver. Após terminar esta operação, comecei a organizar o legado do Mago da Morte. Além de algumas pedras raras, um diário de um Mago da Morte. Havia também um anel de mortos-vivos, que pode aumentar o efeito da aura da morte em 10. Depois, eu olhei para o caixão. Então, o corpo do Mago da Morte também foi guardado. Afinal, o espaço de armazenamento é suficiente. Vamos levar até sua casa ancestral. No entanto, a morte do Mago da Morte não trouxe a mensagem de que o desafio foi concluído. Isso significa que ainda há outros seres líderes na missão. Mas minha praga já se espalhou por 30 quilômetros. Além do Mago da Morte à minha frente, não foram encontrados outros seres senhores. Então, este cenário deve ser classificado como um senhor de área. Não é um cenário de enredo. Embora dentro da área deste necromante, esperar o final do cenário também é uma boa escolha. Mas eu não sou um mestre tranquilo. Especialmente sabendo que a praga necromântica é cultivada através de magia. Alguns minutos depois, voltei para o lado de Sumumu. Estendi a mão, agarrei sua cintura fina e então me escondi na escuridão. Ilisu, após tossir 2 vezes. Ao olhar para trás, percebeu que sua senhora também havia desaparecido. Nesse momento, levei Sumumu a um lugar aberto. Shen Yao, o que você está fazendo? Eu tenho uma ideia que preciso testar. Se pudermos voltar, dependerá do resultado deste experimento. Este cenário sombrio é difícil de suportar. Sair a tempo é um tanto irreal. Ao ouvir isso, Sumumu acenou com a cabeça. O que você precisa que eu faça? Nesse momento, joguei o corpo do necromante no chão. Este necromante é uma criatura de nível Lorde na região. Vendo essa cena, ele se virou para me olhar. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Ele foi morto de forma astuta. O Lorde morreu, mas a masmorra ainda não terminou. Isso indica que ainda existem outras criaturas de nível Lorde. Portanto, eu quero convertê-lo em meu próprio recipiente. Ao ouvir a palavra recipiente, Sumumu começou a ficar um pouco surpresa. O necromante já havia traçado o caminho do patógeno necromântico. Ele já havia sido dissecado por mim antes. No entanto, o necromante não consegue mais gerar mana por conta própria. Agora, ele só pode criar uma peste especial. Essa peste circula em seu corpo, multiplicando-se constantemente. Isso acelera o cultivo do patógeno necromântico. O patógeno necromântico e a peste são liberados por ele mesmo. Desde que as duas se unam, talvez eu possa controlar esse necromante mais facilmente. Em seguida, eu expliquei essas teorias para Sumumu, de forma geral. A teoria é apenas essa teoria. Mas na realidade, é difícil de dizer. Porque isso é apenas a minha suposição. Sumumu, embora estivesse um pouco confusa, ainda assim respondeu de forma positiva. O que eu preciso fazer? Use seu talento. E então, evolua a praga sob a multiplicação. Após eu analisar, deixarei você continuar acumulando. Mas, ao dizer isso, parei e não continuei. Quando Sumumu olhou para mim com um rosto confuso, eu segurei seu rosto com as minhas mãos e disse seriamente: mas não se sabe como será após a mutação. É difícil de dizer como será. Em seguida, tirei a máscara de bico de pássaro que estava no meu rosto e a coloquei no rosto de Sumumu. Esta máscara pode imunizar contra a praga. É uma coisa boa. Assim, estou seguro. Sumumu na minha frente não recusou. Ela sempre concordou com todas as decisões de Shen Yao. Talvez isso seja também o que o tio Li disse para não ter arrependimentos. Eu vou misturar um elemento com a praga e inserir isso no corpo ao mesmo tempo. Assim que você aumentar, eu irei analisar imediatamente. Dessa forma, mesmo que haja problemas, será possível reverter o tratamento. Eu imagino que não deve passar de 4 vezes. Com um multiplicador de 32.768 está bom. Para garantir, é melhor fazer 3 vezes primeiro. Em seguida, eu vou injetar a praga parcialmente queimada continuamente no corpo do mago do necromante. Os efeitos colaterais da praga parcialmente queimada são grandes. Portanto, é necessário combiná-la com veneno de alta temperatura. Além disso, vou adicionar o que foi criado anteriormente, um agente de fúria e injetá-lo. Nesse momento, Sumumu ao meu lado disse nervosamente: vamos aumentar agora? No entanto, eu a informei para esperar um pouco. Alguns minutos depois, o corpo do mago do necromante começou a ficar vermelho. Pequenas nuvens de vapor branco começaram a sair do corpo. Está pronto, é agora. Acelere o aumento.
Ao ouvir isso, Sumumu levantou a mão e ativou seu talento de aumento. E eu também ativei a análise do caso imediatamente, analisando até a praga sanguínea. Uma praga especial que se espalha através do sangue. A temperatura da superfície do corpo do infectado aumentará. Embora essa praga seja um pouco estranha, mas isso indica que o primeiro passo já foi concluído. Em seguida, eu injetarei uma grande quantidade de mortos-vivos. Os germes vão para o corpo do mago dos mortos-vivos. Sob o calor intenso, os germes dos mortos-vivos morrem rapidamente. Apenas um número muito pequeno consegue sobreviver no sangue utilizando a praga sanguínea. Eu comecei a dar ordens a Sumumu para continuar com as instruções de fortalecimento. E Sumumu acenou com a cabeça e levantou a mão para realizar um fortalecimento. Eu imediatamente comecei a análise patológica. Análise patológica, fornalha da praga. Uma praga que habita dentro do corpo morto. Ela abandonou a capacidade de se espalhar, apenas para poder operar dentro de um corpo que já está morto. O coração do infectado será incendiado, produzindo incessantemente germes de mortos-vivos, transformando-os em combustível para o coração do forno. Observando, analisando, isso não é o que eu queria. Agora, os germes se tornaram combustível. Parece que se tornaram o precursor dos zumbis. Mas não ter capacidade de transmissão é o melhor. Se tiver capacidade de transmissão, transformar os vivos em fornos de pragas se tornará muito sério. Isso é definitivamente o vírus zumbi. Agora estou hesitando se devo continuar fazendo a Sumumu fortalecer. Você está hesitando? Raramente vejo você hesitar. Ao ouvir a voz da Sumumu, sorri. Eu realmente fiquei hesitante. No pior dos casos, é só reverter o tratamento e eliminar. Continue a fortalecer. Sumumu respondeu e levantou a mão novamente. Acionou o talento de aprimoramento. Mas no segundo seguinte, eu só senti que o mago dos mortos-vivos à minha frente era como um sol ardente, liberando uma temperatura extremamente alta. Em seguida, imediatamente usei a análise patológica. O mago morto-vivo do corpo da praga não é transmissível. A praga que se espalha pelo sangue está presa em um corpo de um mago morto-vivo que já morreu. Para sobreviver, a praga assumiu completamente este corpo. Ele é uma existência única. Neste momento, eu senti claramente. Eu posso controlar perfeitamente este corpo da praga. O mago morto-vivo do corpo da praga é como uma marionete, que obedece completamente às minhas ordens. Os germes mortos-vivos dentro dele também completaram a autogeração. Só precisa de um certo tempo. Eu poderei usar germes mortos-vivos de nível super avançado, para substituir os germes mortos-vivos normais dentro dele. Assim, eu não precisarei consumir poder mágico extra. Portanto, completarei o controle sobre o ser esquelético. Ao ver isso, Sumumu ao meu lado perguntou nervosamente: o que aconteceu? Embora tenha se desviado um pouco do meu pensamento inicial, o resultado final é o mesmo. No início, eu só queria usar o corpo do Mago da Morte como um recipiente para cultivar os germes da peste. Mas agora ele se tornou uma marionete que posso controlar à vontade. Nesse momento, levantei a mão e gritei para o Mago da Morte à minha frente: levante-se! O Mago da Morte, que estava deitado no chão, começou a sentar-se abruptamente. E então realmente começou a se levantar lentamente. Ao ver essa cena, Sumumu disse, chocada: você conseguiu controlar um Mago da Morte de nível 4. Por enquanto, sim. Mas ele ainda precisa de tempo para produzir os germes em seu corpo. Então, ainda podemos voltar? Ao ouvir isso, minha expressão séria mudou repentinamente. Eu sorri alegremente. Está tudo certo, só preciso de um pouco de tempo. Este dungeon tem chance de ser concluído. Ao ouvir a palavra conclusão, Sumumu achou que estava ouvindo coisas. Imediatamente, confirmei cuidadosamente mais uma vez. Estamos prontos para a missão? Neste momento, já encontrei a forma de passar a missão para este nível, porque a uma distância de 60 km, na caverna, a praga intestinal detectou uma presença de quarta classe. Esta segunda criatura-chefe é, na verdade, um dragão podre. Diferente dos seres necromânticos, o corpo do dragão podre ainda possui uma parte animal. Isso é um estado de semi-morte. Portanto, a praga intestinal é eficaz contra ele, desde que eu use um controle da Sumumu. No estado de controle forçado, mesmo que tenha muita vida, será fácil derrotá-lo. E ainda ganharemos materiais para criar o dragão de osso. O livro relata que o dragão de osso é um ser invocado de alta classe dos necromantes. Em seguida, eu disse a Sumumu: segureze, vou te levar para matar monstros. Sumumu obedientemente se aproximou de mim. Estendi a mão lentamente e abracei minha cintura. Mesmo que não consigamos passar, não tem problema. Se conseguirmos voltar todos vivos, eu vou cumprir o que combinamos na última missão. Vai ficar tudo bem. Quanto mais perigoso o lugar, mais tesouros existem. No próximo segundo, levantei a mão e me escondi na praga. Corri em direção àquele lugar a 60 km de distância. Neste momento,
O corpo do dragão corrompido tremia incessantemente. Era evidente que estava afetado pela praga intestinal. Larguei todas as habilidades de controle nele. Se houver perigo, eu te levo embora a qualquer momento. Sumumu levantou a mão e lançou todas as habilidades de controle. Relâmpagos cercavam e as vinhas venenosas se entrelaçavam. Cadeias de feitiços proibidos no abismo silencioso. Domínio da marcha lenta. Todas essas são habilidades de controle de nível 3. Entre elas, habilidades divinas relativamente poderosas. Era evidente que Suyu estava investindo pesado. Comprou um livro de habilidades para Sumumu. Os 5 habilidades de controle foram lançadas ao mesmo tempo. Esta é a habilidade passiva oculta de lançamento instantâneo do mago de controle. Quando essas habilidades agem sobre o dragão podre, logo aparecem constantes. Danos de 9.999. Em um instante, pulou dezenas de vezes. Com um lamento do dragão podre, a enorme cabeça do dragão caiu diretamente no chão. Ao ver essa cena, Sumumu engoliu em seco. Foi um instante. Inacreditavelmente, ela olhou fixamente para o dragão podre que já estava morto à sua frente. O dano explosivo que aconteceu há pouco, em um instante, eliminou um chefe do nível 4, o dragão podre. O que você está esperando? Vá pegar o corpo. O dragão podre é considerado uma espécie especial de dragão. Eles têm um forte senso de território. Então, dentro da caverna, não se preocupe com a aparição de outras criaturas. Um corpo tão próximo. Precisamos. Eu ainda planejava cortar um pouco do corpo para levar de volta. Mas no segundo seguinte, o corpo do dragão podre desapareceu. Sumumu acariciou o anel que estava em sua mão. Em seguida, ela tirou o anel e me entregou. Este é um anel de armazenamento. É 100 vezes mais do que o espaço básico de armazenamento do cartão de despertar. Além disso, alguns itens especiais, como alimentos, não estragam. Ao ouvir isso, eu sorri para Sumumu. Isso conta como uma prova de amor? O que você está pensando? Isso é uma recompensa para você. Então, eu peguei o anel com um sorriso e coloquei-o. O anel está na montanha de 100 pés. Feito por um artesão especial, os itens armazenados dentro serão armazenados perfeitamente. Atributo do artesão: aumento da recuperação de mana. Não esperava que este fosse um item com atributos especiais. Se eu vender, começaria com pelo menos 10 milhões. Essa garota é muito generosa. Um anel de mais de 10 milhões que ela dá assim. Eu estava prestes a agradecer a generosidade de Sumumu. Mas, ao olhar para trás, ela já estava agachada no chão mexendo na terra. Aqui há cristais mágicos. Uma vasta área de cristais mágicos. Cristais mágicos são materiais especiais para fazer magia. Poções de recuperação. Têm preços altos e são raros. Observando Sumumu se agachar no chão e cavar aquela vasta área de cristais mágicos. Desta vez, se conseguirmos voltar, ficaremos ricos imediatamente. Vamos colocar, quanto couber, vamos colocar. Seu cartão de despertar e o anel estão cheios. Não, eu tenho um colar com espaço de armazenamento, que é par do seu anel. Se estiverem cheios, nunca teremos que nos preocupar nesta vida. E ainda diz que não é um símbolo de compromisso. Meu olhar se fixou em Sumumu. Ela ficou vermelha e abaixou a cabeça, tocando os cristais mágicos. Vamos colocar primeiro, eu vou buscar um pouco de ajuda. No segundo seguinte, eu saí do lugar. Não demorou muito e eu apareci novamente. Joguei um monte de ossos de soldados esqueléticos no chão, controlando um lis de praga. Esses soldados esqueletos de 4º nível. Minerar é um trabalho duro. Com esses 100 soldados esqueletos de 4º nível, podemos realizar a mineração totalmente automatizada. E ao lado, Sumumu está usando a habilidade de controle vinha venenosa, para erguer e extrair os cristais de magia do solo. A morte do Lorde de 4º nível, o dragão podre, não encerrou a masmorra. Geralmente, em uma masmorra de alto nível, existem 2 Lords, o que já é raro. Na masmorra escondida do inferno que experienciamos antes, os 3 chefes orcs que apareceram eram na verdade uma parte da trama. Os 3 chefes orcs se atacariam entre si, gerando um novo Senhor Orc. Portanto, em situações normais, apenas um ser de nível Lorde existiria na masmorra. Onde estaria esse terceiro ser Lorde? Deixa pra lá. A praga ainda está se espalhando. Desde que cubra toda a masmorra. Não acredito que não podemos encontrar o terceiro ser Lorde. E dentro da masmorra de Juyo, a 100 km de distância, ergue-se uma antiga torre. Esta torre tem 7 andares, embora a maior parte dos andares já esteja danificada. Mas no andar superior da torre, chamas roxas estão cintilando. Quando aquelas chamas roxas entram em contato com a peste que se espalha, é como se fosse adicionada uma mistura explosiva. De repente, explode em chamas. Uma intensa luz roxa irrompe do topo da torre. Mas, nesse momento, um par de olhos roxos brilha na escuridão. Um murmúrio profundo, que não parece deste mundo, ecoa. Capitão, você voltou. Neste momento,
uma figura envolta em bandagens grita. Já se passaram 30 anos. Capitão, por que você só volta agora? Você sabe como eu passei esses 30 anos? Em seguida, um par de braços envoltos em bandagem se estende, tentando agarrar o vazio, mas pegando nada. O farol da praga. Capitão, eu estive aqui o tempo todo. No entanto, nesse momento, franzi a testa. Porque quando a praga se espalhou por 100 quilômetros, em uma determinada área, foi de repente purificada por alguma coisa. Eu especulei que talvez houvesse uma terceira criatura de nível 4, mas atualmente suas habilidades são desconhecidas. Olhando de forma mais cautelosa, mesmo que seja para esperar o tempo do dungeon acabar, devemos coletar o máximo de informações sobre os monstros-chefes possível. Nesse momento, olhei para Sumumu e acenei para ela. Mumu, vem aqui um momento. Enquanto isso, Sumumu estava agachada no chão, observando um esqueleto cavando cristais de poder mágico. Ao ouvir meu chamado, ela se levantou e começou a correr em direção a mim. Eu vou explorar outras áreas. Você quer ficar aqui cavando cristais de poder mágico ou ir procurar o tio Li? No entanto, Sumumu respondeu. Eu quero ir com você investigar. Ao ouvir isso, eu acariciei a cabeça de Sumumu. Eu volto logo. É melhor você ficar aqui, é mais seguro. Esses soldados esqueléticos são todos de nível 4. Eu também poderei perceber qualquer problema imediatamente. Depois de falar, não dei a Sumumu a chance de recusar. Eu simplesmente sacudi minha capa e adentrei na praga, indo para 100 quilômetros de distância, à borda daquela área onde a praga não pode entrar. Alguns segundos depois, eu estava de pé na borda da praga. Mas neste momento, eu não me atrevo a avançar mais. Porque em um lugar onde a praga não pode se espalhar, a vestimenta contra a praga quase perdeu sua eficácia. Neste momento, eu levantei a cabeça e olhei para frente. Sob aquela luz púrpura que piscava, era uma torre quebrada. Em seguida, comecei a inspecionar a área ao redor, tentando deduzir algumas informações úteis a partir de pistas sutis. Quando eu terminei de dar a volta, apenas confirmei a existência daquela luz roxa, que é a presença da purificação da peste. Mais do que uma purificação, é mais como uma absorção. Essa luz roxa também ficou cada vez mais intensa desde que cheguei, usando a peste como energia, iluminando a luz roxa da torre alta. A aparição dessas duas coisas sem conexão deixou-me completamente sem ideia neste momento. Mas, com a visão prejudicada, não posso me aproximar dessa torre. Afinal, as duas primeiras criaturas de nível 4 foram derrotadas com astúcia com a ajuda de Sumumu. E agora, eu sou apenas nível 1. Mesmo sendo médico da linha do caminho 001, não consigo lidar sozinho. Mas, de repente, parei meus passos. Uma ideia louca surgiu de repente em minha mente. Já que a peste é a fonte que a luz roxa consome, então, sob o tratamento reverso, haverá outras reações? Depois de dizer isso, quis levantar a mão para tentar. Mas, assim que pensei em usar o tratamento reverso, uma sensação inexplicável de morte imediatamente envolveu meu coração. Isso fez meu corpo tremer incontrolavelmente. No próximo segundo, não hesitei nem um pouco. Interrompi diretamente o tratamento reverso. Arrastei minha capa e me meti na peste. E voltei para a caverna do dragão podre. Nesse momento, eu estava de joelhos no chão, apoiando-me com as duas mãos. E aquela vestimenta da peste se desfez passivamente. Eu estava ofegante, respirando pesadamente. Essa sensação de morte era muito semelhante à primeira vez que fiz Sumumu. Usar um aumento de 32.768 vezes. Era até mais desesperador e opressivo do que naquela época. Ao ver meu estado desastroso, Sumumu imediatamente se aproximou e me deu tapinhas nas costas. O que aconteceu? Houve um problema? Depois de um tempo, finalmente comecei a falar. Há uma torre alta. No topo da torre, há uma estranha fonte de luz roxa. Aqueles dois coisas me deixaram muito oprimido. Sumumu estendeu a mão e abraçou minha cabeça. Apoiado firmemente, eu até conseguia sentir meu corpo tremendo. Era realmente um desespero que vinha das profundezas da alma. Está tudo bem, está tudo bem. Sumumu ficou sussurrando uma frase, com a repetição suave. Minhas emoções logo foram acalmadas. Esta foi a primeira vez que Sumumu viu Shen Yao tão assustado. Ele sempre teve a imagem de alguém que pensa com calma, mesmo quando enfrentava uma masmorra de 4º nível com um teletransporte errado. Quando os outros estavam com medo e aterrorizados, ele ainda conseguia manter seu próprio raciocínio. Isso deixou Sumumu não apenas curioso. O que exatamente você viu? Com o passar do tempo, pouco a pouco, o estado de Shen Yao já havia se estabilizado. Agora ele até dormia apoiado em sua própria coxa. Nesse momento, Sumumu comentou, corando. Esse cara realmente sabe tirar proveito. Então ela fez de conta que estava brava e cutucou a bochecha de Shen Yao. No entanto, essa soneca durou quase 10 horas. Quando abri os olhos novamente, descobri que Sumumu ao meu lado também estava cochilando, pensando que eu realmente adormeci.
Era estresse demais ou efeito colateral? Neste momento, respirei fundo. Então me levantei e me movi um pouco. E Sumumu ao meu lado também acordou. Você parece muito melhor. A mina de cristais mágicos deve estar quase cavada. O que fazer a seguir? O terceiro senhor agora não consegue contatar e só pode esperar que não seja uma existência sem solução. Os livros didáticos mencionam que ao encontrar uma masmorra impossível de ser superada, se você conseguir se esconder por 4 dias, conseguirá esperar o fim da masmorra. Mas agora é uma masmorra de 4º nível que nunca foi superada, onde existem muitas incógnitas. Prolongar o tempo é a última escolha. Mas eu confio que o diretor Lu do exterior e Su e um tia não ficarão parados. Vamos, o tio Lee deve estar ansioso também. Em seguida, eu ativei novamente a vestimenta da peste, levando Sumumu para dentro da peste. Quando cheguei perto dos colegas, a cena diante de mim me surpreendeu. A maioria dos colegas estava deitada no chão e emitindo uma estranha luz vermelha. Mas, nesse momento, ouvi a voz fraca de Li Su. Senhorita Shen Yao, fique atrás, a peste. Assim que ouvi essas palavras, eu instintivamente quis tirar a máscara para colocar em Sumumu. Uma mão delgada, porém, pressionou a máscara de bico de pássaro. Quando olhei para trás, descobri que uma luz vermelha também surgiu no corpo de Sumumu. Não tire. Nesse momento, a voz de Sumumu ficou especialmente fraca. Desde o instante em que cheguei aqui, Sumumu recebeu uma dica de contato com uma peste especial, e um cronômetro apareceu. Esse tipo de aviso aparece na forma de uma habilidade especial. Portanto, quando ela me viu tirar a máscara, quis me impedir. Nesse momento, eu tentei confortá-la. Não se preocupe, eu sou médico. Ao confirmar que era uma peste, eu suspirei aliviado. Desde que seja uma peste, eu posso analisá-la como uma habilidade minha. Mas ao ver os lábios de Sumumu ficando pálidos, essa peste parece ter uma intensidade um pouco alta. Neste momento, eu não perdi mais tempo. Com um gesto para Sumumu, fiz uma análise patológica. Desde que podemos realizar análise patológica da praga, então o tratamento reverso pode ser facilmente resolvido. Diante desta praga que apareceu de repente, eu não pude deixar de sentir um pouco de estranheza. O que esses colegas fizeram enquanto estive ausente? Enquanto dúvidas surgiam continuamente em minha mente. No segundo seguinte, um ponto de exclamação vermelho me deixou paralisado. Análise patológica. Não é possível obter a análise. Obtenção forçada de informações sobre a praga. Obtenção forçada de métodos de solução. Praga da coagulação sanguínea. Uma praga que se espalha através de humanos com alta velocidade de transmissão. A área de transmissão é de 10 km centrada em torno de pessoas. Possui uma letalidade e transmitibilidade extremas. Se não receber tratamento em um dia após a infecção pela coagulação sanguínea, o sangue começará a coagular gradualmente até a morte da pessoa. Observação: qualquer tratamento proveniente de médicos pode apenas adiantar o tempo de aparecimento da coagulação sanguínea. Solução: sem solução. Eliminar a fonte de infecção, AIFU, e cremá-los para interromper a propagação do portador.